Olá, meu nome é Thales Fagundes e este é o primeiro episódio do C3 Podcast, o podcast para empreendedores, indo direto ao ponto. Já que a gente está falando de empreendedorismo, nós precisamos ser objetivos. E aqui você vai saber sobre empreendedorismo, comunicação, liderança. E é claro que eu não estou sozinho, estou aqui com duas feras, os primeiros convidados e também os responsáveis pelo C3, se assim a gente pode dizer. E eu quero começar indo direto ao ponto, falando com o meu querido Bruno Figueiredo, meu amigo. Bruno, você que já tem uma vasta experiência no mundo dos negócios. Quanto tempo já, Bruno? Só para a gente introduzir bem essa história. Bom, Thales, olhando aí o meu passado, comecei a trabalhar depois dos 15 anos de idade, então posso falar aí que eu tenho pelo menos uns 27 anos de carreira, né? É, e já cantou a pedra da idade, né? É isso aí. Boa. E tanta experiência quanto a negócios, vendas, e o que você consegue extrair de positivo dessa história toda, Bruno, em relação à liderança? Porque não tem como você coordenar um negócio, não tem como você liderar uma equipe sem ter os conceitos ideais de liderança. Então, como que você vê a liderança hoje diante de toda a sua trajetória? Thales, quando eu remonto a minha história até o momento que eu estou hoje, uma das coisas que é presente em todos os momentos, por exemplo, iniciei minha carreira em empresa familiar. Fui sócio, minoritário de outros negócios. Cheguei a ser executivo de multinacional aqui em Minas Gerais, né? Comandando uma empresa de 300 milhões de faturamento. 300 Hoje, milhões? exatamente, hoje, como mentor e também executivo, continuo como executivo, sou diretor de uma empresa regional no Centro-Oeste Mineiro. Eu Sim. digo para você que em todas as experiências a liderança foi o pilar fundamental para conseguir trazer o resultado proposto, desenhado para esses negócios. Porque se você não alinha as pessoas para trazer o resultado, você pode montar o plano que for, bonito do jeito que for, com a modelagem financeira, com planilha, tudo bonitinho, mas se as pessoas não estiverem alinhadas, elas não vão entregar o resultado. E o alinhamento das pessoas depende exclusivamente de uma liderança forte, uma liderança que tem a cultura da empresa, que defende os valores da empresa, e isso sim faz toda a diferença. E, ô Bruno, quando a gente fala de liderança, eu acredito que a essência por trás da liderança é que ninguém trabalha sozinho. Só que, igual você disse, se o líder, se o responsável não passar isso para frente, não comunicar a cultura da empresa para os seus liderados, nada vai fluir. Então, aproveito para te perguntar e vou passar a pergunta também para o Nando. Qual a principal característica que você acredita que um líder tem que ter para ter sucesso dentro de uma empresa? Perfeito, essa pergunta é muito boa, porque quando a gente pensa em líder, a gente pensa que é algo nato, né? E ele Sim, liga muito com carisma, né? A pessoa é carismática, então ele é um bom líder. Óbvio que isso tem sim a sua influência, mas a liderança do ponto de vista executivo, do ponto de vista de fazer uma empresa funcionar bem, seja ela familiar, seja uma empresa multinacional, seja um líder de um time, né? Um sim. gerente comercial, um gerente financeiro, essa liderança, ela pode ser e deve ser aprendida e aprimorada, né? E quando a gente olha os aspectos que garantem uma liderança eficaz, a gente está falando de entender como que o outro funciona, qual que é o perfil emocional, o perfil Uhum. de comportamento daquela pessoa, para que você consiga ter uma comunicação que engaje aquela pessoa, que leve a pessoa para a direção que é necessária para o negócio. E fazer isso implica muito em preocupar com o tipo de comunicação que você usa. Um tema que você domina muito, né, Thales? E a comunicação alinhada, ela faz com que as pessoas cumpram melhor as tarefas, que elas cumpram os compromissos da Sim, empresa. E se você tem uma comunicação ruim, certamente as pessoas vão entregar um resultado pior, né? perfeito. Eu vou apresentar o Nando. Apresentar assim, né? Melhor, né, Nando? Você que é um especialista em vendas. Quanto tempo já nessa caminhada de vendas que eu te acompanho na rede social? A gente acompanha ele pela rede social e vários negócios, várias iniciativas, seja vender na rua, seja vender pela internet. Quanto tempo já nessa caminhada, Nando? Thales, vendas, eu comecei com 14 anos, cara. Eu falo que eu sou da rua. Eu aprendi a vender na rua. Eu sou do varejo, eu aprendi com meu pai é empreendedor há mais de 40 anos, e eu aprendi a vender com ele. Então, desde os 14 anos eu já estava na loja do meu pai, já estava viajando com ele no carro, vendo ele vender, atendendo cliente, carregando caixa. Então, desde os 14,
não tem problema falar a idade, estou com 36. Faz De as lá contas para aí. cá, passei todo esse tempo vendendo. Trabalhei muito como CLT, como vendedor, trabalhei em loja de roupa, trabalhei em material de construção, trabalhei varejo de eletrodoméstico, trabalhei em computador, enfim, trabalhei em várias áreas como CLT e aí estou empreendendo há mais ou menos 8 anos. E aí agora a gente está com algumas empresas e o que eu sei fazer é vender, principalmente venda de varejo, cara. Eu sei fazer um a um muito bem e é isso que me trouxe até aqui. E, ô, Nando, fazer uma pergunta para você, porque eu já ouvi isso, eu não sei se o Bruno já ouviu, que a rua, o vender na rua, é a melhor escola para um vendedor. Isso é verdade, cara? É e não é. Eu já comentei muito com o Bruno. Eu recentemente estava viajando, cheguei, a gente estava comentando isso aqui nos bastidores aqui. E aí eu comentei com a minha esposa um negócio que tem a ver com isso que você está me perguntando. A gente vê na praia aquele monte de ambulante, né, cara? Sim. E a minha Os caras são esposa, insistentes. e a minha esposa viu e falou, amor, é duro, cara. Os caras são. Ali, cara, você aprende. Você aprende a vender, você aprende a desenrolar, vamos dizer assim, você aprende a malícia da rua, você aprende o gingado da rua de vender, a lábia, a famosa lábia. É. Só que é o seguinte, cara, chega um momento que aquilo ali pode te deixar o resto da vida vendendo na praia. Chega um momento que você não aprende processo de venda, se você não aprende a comunicar, se você não aprende a liderar, você vai ficar. O Bruno, numa mentoria que eu fiz com ele, o Bruno tá aqui, é meu mentor também, né? Uhum. Foi meu mentor e ainda é. O Bruno, uma vez, buscando esse conhecimento, que eu sei que até um momento ali que eu estava, eu tinha atingido um resultado, para mim atingir um resultado maior que aquele, eu precisava aprender mais. Uhum. E aí, buscando conhecimento em eventos, mentorias e tal, o Bruno foi um desses mentores e o Bruno falou comigo, cara, o que você sabe? Ele até fala, não foi tão assim, foi mais. Foi... Ele fala assim, eu fui mais gentil, cara. Mas a verdade é que nesse dia ele falou comigo, cara, o que você sabe, você vai ser gerente de loja no máximo. Aí pegou, hein? Ele falou assim, se você quer ser empreendedor, se você Aí quer virar um pegou. empresário, você vai precisar aprender mais. Você vai precisar aprender coisas que você ainda não sabe, são básicas. Então, Isso nas vendas ou. cara, porque a gente começa, o empreendedor, na minha opinião, o raiz, vamos dizer assim, Aham, ele começa vendendo. Ele sim. pega uma coisa e vai vender. Só que chega um momento do negócio que você vendeu e aí você precisa escalar, você precisa crescer o negócio, senão você vai ser um funcionário eterno de você mesmo. Então, se você não aprende a partir dali processo, se você não começa a estudar sobre pessoas, liderança, comunicação, na minha opinião, você vai fazer o que o meu pai fez. O meu pai, para mim, é o melhor vendedor que eu já vi atuar, mas meu pai não aprendeu a ser empresário. Então, meu pai não conseguiu crescer, ele quebrou e levantou vários negócios. Mas o que não conseguiu, o que não fez ele ir para frente, vamos dizer assim, em negócios, não que ele não tenha dado certo, ele deu certo, ele criou 3 filhos, ele Uhum. fez tudo que ele podia pelos filhos, com o suor do trabalho dele, mas ele não conseguiu chegar a virar um empresário porque faltou conhecimento em outras áreas. Só vendas não vai te transformar num empresário. Então eu acho que essa questão da venda é sim importante. Essa rua te transforma, Uhum. te deixa calejado ali, você aprende a tomar não como nunca na vida. Não é qualquer coisa que te abala. É uma resiliência, né? Cara, Resiliência. você Ousadia é a fica palavra. casca grossa, vamos dizer assim, na rua. A Sim. rua te deixa casca grossa. Só que pra você ir para um próximo nível não é o suficiente. Uhum. A rua não vai te levar para o próximo nível. E assim, é interessante vocês trazerem isso porque, poxa, trabalho em comunicação, treino muita gente. E eu digo que na grande maioria das vezes, 99% das vezes, a pessoa não quer técnica, ela quer confiança. E a rua mostra isso. Como é que Uhum. você vai abordar uma pessoa com respeito, quebrar a objeção, frente a frente, pessoa que tem medo de entrar em conflito físico ali? Então, essa frase, ela me faz refletir muito. A rua realmente é uma grande escola, mas pode ser o pontapé inicial, não pode ser o início, o meio e o fim, né? Se o cara quer ser vendedor pro resto da vida, beleza. Tudo A rua certo, vai transformar ele tudo talvez no certo. melhor E vendedor tá tudo bem, né? e tá tudo bem. Nada de errado, sim. Não, não tem, é aquele lance, né? Sucesso é relativo. Talvez seja sucesso pro cara. Eu tava assistindo outro dia um vídeo que o cara falou, cara, eu tô 33 anos na praia. 33 anos na praia. Tudo bem. É. Pra ele tá tranquilo, cara? Ótimo. A questão é, chega um momento que esse vendedor de rua, se ele quiser se transformar num empresário, ele vai ter que aprender novas habilidades,
novas informações, vai ter que aprender sobre modelo de negócio, sobre processo de vendas, várias outras coisas que a rua não vai ensinar, porque senão muitos desses caras que estão lá na praia ou que estão no camelô, esses caras, você vai lá, cara, você sai de lá com alguma coisa. Esses caras vão te Nossa, levar ali, eles entendem, eles já concordo. entenderam o jogo do negócio. Só que por que esses caras não têm lojas maiores? Por que esses caras não têm equipe? Por que esses caras não cresceram o negócio deles? Muitas vezes esses caras estão até ganhando dinheiro, mas esses caras ainda estão presos no negócio deles. Se eles saírem de lá, o negócio não Sim. funciona. Então, eu, a partir de um certo momento, eu aprendi o que tinha para aprender na rua, e aí chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso aprender novas coisas para eu me tornar um empresário, para um dia não ficar sendo funcionário Sim. de mim mesmo por muito tempo. E sabe que tem um ponto interessante na fala do Fernando aqui, é que quando você olha para qualquer profissão regulamentada, você tem ali a faculdade, né, Thales? Que o cara passa por ela e tudo. Um filtro, E, né? exato, e se você pensar em profissões de alta complexidade, geralmente tem-se mais anos de estudo ainda, né? Você pega uma medicina, por exemplo, o cara estuda 5 anos, ainda tem residência e tal. Uhum. Agora você pensa bem o quanto que é desafiador ser empresário e não existe faculdade para empresário, né? Então, você precisa escolher a sua própria grade, formar o seu próprio estudo, né? E se preparar, que é o que o Nando está colocando aqui, que ele enxergou que isso é necessário. Uhum. E isso casa muito com esse movimento que o Nando criou, que é o C3, né? Que é mais uma ferramenta para ajudar nesse processo de formação para ser um empresário Uhum. melhor, né? Porque isso não é natural, isso não nasce com você. Então você precisa realmente fazer isso. Então, assim, de novo, investir em si mesmo, investir em conhecimento para quem é empresário é fundamental para garantir o sucesso e muito mais do que isso, a sobrevivência do negócio. Inclusive, por exemplo, Sobrevivência. tem treinamentos que eu dou de vendas, e aí eu pergunto, quem aqui é vendedor? É um treinamento para vendedores. Eu pergunto, quem é vendedor? Todo mundo levanta a mão. E aí eu pergunto, quem aqui lê um livro sobre vendas nesse ano ou no último ano? Ninguém levanta a mão. Então, assim, vendas como qualquer outra profissão, assim como o Bruno falou, independente do empresário em si, o próprio vendedor. O vendedor de rua, ele aprende muita coisa ali, mas o cara não estuda mais sobre vendas. O cara não lê um livro sobre venda, ele aprende aquilo ali, beleza, ele criou um modelo, vai dar certo. Só que qualquer outra variável que entre no caminho dele, ele não vai Já se saber. perde. Ele não vai ter, porque eu, por exemplo, em todo treinamento que eu vou dar de vendas, eu falo assim, ó, eu não vou, muito do que eu vou falar aqui, provavelmente vocês já sabem e já fazem. Mas algumas coisas que eu vou trazer vai aumentar o repertório de vocês e com mais repertório, vocês têm mais chance de resolver problema. O vendedor, ele tá ali para resolver, para servir um cliente, resolver um problema dele. Então, nessa hora que as pessoas não levantam a mão, cara, pô, eu dou esse exemplo. O médico estuda 5 anos. Vocês querem ser um melhor vendedor e não quer estudar vendas também? Sabe, vocês querem ser empreendedor, mas não querem estudar sobre empreendedorismo. Vocês querem ser vendedor, mas não querem estudar sobre vendas. Aí é onde eu falei, a rua vai te ensinar até um ponto. Geralmente, aí tem gente que fala comigo assim, ah, mas cara, eu já vi várias vezes pessoas que começaram na rua e chegaram a, sei lá, vamos citar aqui o cara que todo mundo conhece, Silvio Santos. O cara começou vendendo Camelô. caneta, camelô e tal, e chegou ali. Cara, mas eu garanto, esse cara, ele não ficou só com aquele conhecimento que ele aprendeu lá no camelô. Esse cara foi conectar com outras pessoas, esse cara foi conversar com outras pessoas, esse cara foi para outros ambientes, esse cara aprendeu com Uhum. outras pessoas, ele colocou gente, aí ele aprendeu sobre gente, ele foi indo por outros caminhos, senão ele estava lá no camelô até Até hoje. hoje. Senão ele estava até Até, lá. até hoje, assim, né? Aí não dá mais, né? Enfim, eu vou trazer não é um problema, uma situação que um aluno me trouxe. Ele era gerente comercial, acredito que é ainda. Eu quero ver a visão de você sobre esse problema. Eu fiquei impressionado com o que ele me trouxe. Você que está assistindo também, reflita sobre isso. Gerente comercial, a empresa precisando vender naturalmente, um grupo ali de 6 vendedores que faziam as ligações, a operação ativa, entrar em contato com cada uma das pessoas interessadas nos planos de internet. Ok. O que estava acontecendo naquela empresa? Como é que era a remuneração dos vendedores? Eles tinham um salário fixo e o comissionamento por vendas. Cada vez que eles vendessem, eles recebiam uma comissão por isso. Aí que entrou um ponto, e eu quero ver a visão de você sobre isso.
Os vendedores estavam satisfeitos com o fixo e ninguém estava querendo vender mais para poder gerar comissão e, naturalmente, a empresa que estava sofrendo com isso. Como liderar um time desse desmotivado, um time que se satisfez com um valor fixo, no caso, acredito que um salário mínimo, e aí? Como é que fazer a galera sair do lugar, Bruno? Olha, Desafio, hein? é muito desafiador, mas eu até dou um passo atrás. Se você contratar errado, não tem mágica, não tem como É tirar milagre. essas pessoas da inércia, né? E aí, de novo, quando você pensa, por exemplo, em como liderar uma empresa, a gente falou de liderança, né? E aí você pensa nos objetivos da empresa, você pensa para onde que a empresa deve ir, né? Porque você lidera para uma direção, né? Não faz sentido uma liderança que não tem uma direção, né? Uhum. Então, quando você tem isso, você tem ali os valores que essa empresa tem para tomar as decisões, e aí você olha para o comercial daquela empresa, então você tem um perfil de pessoas que deve ser esperado para aquele comercial, né? E aí quando você faz a contratação, as entrevistas, faz os testes iniciais, é ali que você vai cercar quem gosta desse jogo. Uhum. Uma pessoa, por exemplo, que gosta da segurança, que gosta da tranquilidade, né? Esse tipo de perfil não vai performar bem em vendas. A venda é algo desafiador. É quem gosta mesmo do variável ali, é a pessoa que se coloca à prova, né? Que quer buscar ali o desafio de se provar todo dia. Esse é o perfil de quem traz um bom resultado em vendas, né? Eu falo Então, se que errar o perfil, não vai dar certo. eu falo que vendedor é procurar um emprego todo dia. Se o cara não tiver essa ambição, cara, é o que você falou, ele não vai para frente em vendas. Agora, a gente recentemente contratou um vendedor lá na Lotus e aí ele Ó, não era vendedor. Ele não ó. era vendedor. E ele se candidatou à vaga. Ele falou, cara, eu não tenho experiência. Eu perguntei para ele, você tem ambição? Ele falou, tem. Eu falei, você tem vontade de aprender? Tem. Eu falei assim, te ensinar a vender eu consigo. Ambição não dá para me te ensinar. Perfeito. E aí ele falou assim, cara, eu tenho ambição, eu tenho vontade de aprender. Eu falei assim, então eu vou trazer você pra cá. Ele era caminhoneiro. E ele tá saindo muito bem. Nunca tinha feito isso antes. Não, Primeira vez. não, ele tá sendo treinado agora. Comunicativo, mais fechado. Como é que é o Não, perfil dele? ele se comunica bem. Ele é um cara tranquilo. Ele, vamos dizer assim, ele não é um cara muito pra frente, mas não é tímido. Entendi. Só que o que eu falei com ele, cara, a gente viaja junto, eu vou treinando ele, e uma coisa que eu falei com ele que tem a ver com isso que você tá falando. Eu falei, eu vou falar muito pouco de vendas no início aqui com você. Eu vou falar mais sobre mentalidade de vendedor do que sobre vendas com você. Porque se eu conseguir ver em você uma mentalidade de vendedor, ou eu conseguir fazer com que você tenha uma mentalidade de vendedor, vai ser muito fácil para mim te ensinar a vender. Porque vendas, como o Flávio Augusto diz, cara, não precisa ser aquele lance de, o cara é muito comunicativo, esse é o melhor vendedor. Não, ele pode até se sair bem em algumas coisas, mas se tem um cara que ele entende o processo de vendas e ele entende como funciona as pessoas, muito provavelmente esse cara pode ser um cara tímido e ele vai se dar bem em vendas. Agora, se esse cara aprender a vender e for ambicioso, é difícil segurar um cara desse. Uhum. Então, assim, é o que o Bruno falou, na minha opinião, se todo mundo de fato está satisfeito com isso aí, tem que mandar todo mundo embora. Ou Não, seja, a não tem solução esforço. é. Não, é mandar todo mundo embora e contratar de novo. E ver a galera que é mais. Tem uma direção para esse caminho de ambição, que é diferente de ganância. O cara que quer mais. E assim, a empresa vai ter que pagar o pato, porque demitir um funcionário não é É nada barato. caro. Então vai ter que demitir todo mundo e contratar, vai ter que Mas arcar aí tem com a aquele lance inconsequência que o na Bruno, talvez, demissão. em questão de liderança e nessa parte executiva, vai falar mais para mim. Quanto custa esse cara dentro da empresa? O custo de não colocar a pessoa correta é impagável, porque não é só o dinheiro gasto com ele que não traz resultado. É a possibilidade do resultado que não vem, né? Porque você não vai conquistar porque você está com as Sim. pessoas erradas, né? Agora, a gente pode dar um passo atrás nessa conversa também, Thales, porque a gente não colocou esse ponto na mesa, mas se também os incentivos estiverem errados, também é um problema, né? Porque se nesse exemplo que você trouxe,
um salário fixo mínimo, por exemplo, Uhum. se o variável possível é, sei lá, 30% do mínimo ou alguma coisa nesse sentido, que pode acontecer, se esse desenho está incorreto, você não tem atrativo financeiro que faça as pessoas se moverem também. Sim. Então, isso também é um ponto importante a se analisar, né? Mas partindo do pressuposto que esse desenho não está equivocado, o erro da contratação, com certeza, é o mais comum. Errar no perfil é o mais comum. E vendedor, na minha opinião, ele tem que ter incentivo financeiro. O melhor feedback para o vendedor é dinheiro no bolso. Perfeito. O cara tem que ganhar mais, velho. Se ele fizer mais, ele tem que ganhar mais. Ele tem que ser incentivado a ganhar mais. Todas as empresas que eu trabalhei, que a gente tinha comissão, chegava uma empresa, por exemplo, na época que eu trabalhei com eletrodoméstico. Chegava lá a LG e falava, cara, você vai ganhar uma viagem se você atingir um número Uhum. X de vendas. A melhor, talvez, o melhor monitor, o melhor TV, talvez naquela época ali não fosse a LG, mas vai ver qual que Uhum. era o mais vendido naquele mês. O cara é incentivado a vender, ele vai vender, cara. Então, assim, é o que o Bruno falou, na minha opinião. Primeiro, possivelmente o cara errou na contratação, e se também os incentivos não tiver adequado ali, o cara vai perder essa galera mesmo. E eu vou trazer só uma observação em relação à comunicação que eu levei para esse aluno no dia, que foi o seguinte. Eu gostei de um termo que eu ouvi, que tem muita empresa que trabalha no ecossistema ao invés do ecossistema. E aí, o exemplo que eu trago aqui é que na hora eu pedi para ele simular como que ele iria motivar esses funcionários caso ele fosse dar uma palestra. E no ato dele apresentar para mim, ele falou da empresa, que a empresa começou no beco, cresceu, tal, chegou no sucesso. E falou dele. Ah, que eu entrei aqui como office boy, cresci e tal. E parou. Falei, pô, mas você está querendo motivar os seus vendedores e a comunicação não passou para lá? Ou seja, aquilo ali já revelou um comportamento do líder que com toda certeza está afetando negativamente a equipe. Então, falando de comunicação, é criar conexão. Liderar é criar Totalmente. conexão. Totalmente. O cara tem que se ver. Não sei se é assim que o Bruno geralmente faria essa conversa, mas na minha opinião, a gente tem que fazer o cara imaginar. Se você falar só assim, você vai ganhar R$ 200 a mais no seu salário. Para mim não funciona. O que que dá para comprar com R$ 200? Se aquele vendedor, por exemplo, gosta de moto, qual é o acessório para a moto dele que dá para comprar com R$ 200? O cara tem que imaginar aquilo no bolso dele, aquilo funcionando na vida dele. Então, na hora de comunicar e motivar esse cara, lá com os meninos, por exemplo, eu Legal, falo, mano, o legal. que que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer isso, ele tem filhos e tal, pô, gosta de viajar? Pois é, cara, para viajar tem que vender, tem que ganhar dinheiro, e quanto mais você vender, mais você vai poder viajar com a sua família, você vai poder pagar uma escola da hora para sua filha. Na minha opinião, eu coloco assim, cara, o que que vai mudar na vida do cara? Se eu ficar falando da empresa e o que que melhora para mim vendo ele motivado, Ué, Essa visão de vender o sonho, né? O Flávio Augusto fala muito disso, né? Você precisa vender o sonho para a pessoa, né? A pessoa precisa enxergar. E é óbvio que isso tem que ser real, né? Ela tem que alcançar isso se ela se esforçar. o É sonho possível, da, né? da pessoa, Da da pessoa. empresa. Se for da empresa, que ela se sinta pertencente a É, esse sonho. o que que acontece? Quando você desenha uma determinada ação e você coloca essa ação de forma que, atingindo os objetivos dessa ação, você distribui uma premiação ou um bônus, as companhias normalmente falam dos indicadores dela e o que é preciso fazer para que aquele bônus seja alcançado e o dinheiro entre na conta do trabalhador, né? Uhum. Mas a melhor forma de fazer isso é você inverter isso. Você fala da premiação e faz o cara imaginar a premiação e o que que ele poderia pagar com aquilo, o que que ele poderia ganhar com aquilo. Vou te trazer um exemplo prático. Em um dos meus clientes, por exemplo, que é de varejo, a gente montou, no ano passado, uma premiação para um grupo de lojas, para que durante um determinado período de tempo, trimestre, semestre, enfim, as vendedoras das lojas trabalhassem para atingir uma determinada meta de vendas. E como é que isso foi apresentado para esse time? O prêmio, ele era equivalente, por exemplo, a um salário da pessoa no Uhum. ano, né? E como era final de ano, então fez uma comparação com o 13º. Então imagina você, trabalhador aqui da nossa empresa, se você pudesse ganhar um 14º esse ano.
o que você faria com o 14º? Será que Uhum. daria para você decorar o quarto da sua filha que você ainda não fez? Será que você terminaria a sua cozinha que falta, aquele Uhum. azulejo que você precisa comprar? Ou aquela viagem que você gostaria de fazer com o namorado no final do ano? Esse 14º te daria isso? Pois você pode conseguir isso aqui na nossa empresa. Por quê? Porque se você cumprir esses e esses objetivos e trouxer esses e esses resultados, você terá no final do ano um 14º para você fazer aquilo que você precisa fazer. É aquele celular que você não está conseguindo comprar para o seu filho, aqui você vai comprar. Então, quando você inverte a lógica e fala da pessoa, É você isso. engaja a É isso. pessoa para dentro e você consegue alcançar de forma mais fácil o resultado da sua empresa, né? Então é Show, isso. show de bola. A gente vai voltar daqui a pouco nesse assunto, agora só trazendo um ponto importante. Não sei se vocês vão concordar com essa frase, eu concordo. Vou me posicionar, eu concordo. Que é o seguinte, que o empreendedor, ele não pode de maneira nenhuma ter a mentalidade de quem trabalha no operacional, com todo respeito. Não pode ter a mentalidade de um funcionário. Ou seja, um empreendedor precisa aprender com quem vive também essa realidade. O ambiente faz toda a diferença. E é por isso que, né, podcast aqui, C3, que é um grupo de empreendedores, ia começar pelo Nando. De onde veio essa ideia de fundar o C3, uma necessidade de, de juntar pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo? Queria, não somente eu queria, como eu quero, mas quem está assistindo quer também, entender. Como é que foi esse processo até o C3 chegar à quarta edição? Então, Thales, como eu falei aqui, chegou um momento em que eu comecei a me interessar mais por assuntos que não fosse só vendas. Eu queria trocar ideias sobre negócios, eu queria falar sobre empreendedorismo, eu queria ir nos eventos, queria trocar ideia com a galera que já estava vivendo isso. Só que o que que acontece? O ambiente ele é muito resistente. É soberano? O ambiente ele é complicado. E a maioria das pessoas que eu convivia não estava muito nessa pegada. Então o que que acontece? Eu era muito novo, às vezes queria tomar uma cervejinha com a galera e tal, mas o assunto que eu queria mesmo conversar era sobre empreendedorismo, era sobre negócio, era sobre vendas, sobre o cara que montou uma empresa, isso e aquilo, um vídeo que eu vi na internet. E aí eu ia falar com a galera e os meninos falavam assim: Não, mas você só fala disso, mano. Hum, Não, mas você só quer falar disso. Não, cara, é vamos jogar um complicado. truco, vamos fazer outra coisa, cara. E eu entendo hoje, nessa época até nem tanto, mas eu entendo que tem esse momento. E realmente eu não precisava ficar falando todo o tempo com aquelas pessoas. Só que eu também não precisava parar de falar sobre essas coisas. Eu Uhum. só precisava achar quem queria falar sobre essas coisas comigo. E aí tive a ideia, já comecei a ver na internet esses encontros de empreendedores, de network, tinha ouvido falar nessa palavra agora que tá na moda, do tal network, aquele trem todo, e eu falei, cara, eu vou reunir os meninos, que eu já tinha uns amigos que estavam empreendendo. Alguns desses eram até os que falou que não queria falar sobre isso. Mas eles não queriam falar naquele ambiente. Então eu falei, então eu vou preparar um ambiente pra gente Uhum. falar sobre isso. Eles não se manifestavam ali, né? Não, eles Não não queriam falavam nada. muito. Eu queria trocar ideia de outras coisas e tal. E eu tava muito empolgado na época. Eu tava vendo muito vídeo, eu sempre fui muito empolgado. E aí eu falei, cara, eu vou criar um encontro. E aí nasceu o C3, que na C3. época não era C3, era só um encontro de empreendedor. E eu tinha um amigo meu que tinha acabado de montar uma oficina, o outro era meu primo que também tinha montado uma oficina, tinha um outro que tinha um estacionamento, hoje ele tem um açougue, a gente vai falar aqui até dessa experiência legal que a gente teve com um amigo meu. Ele tinha um estacionamento na época, então tinha um grupo de ali uns 7 empreendedores, todo mundo começando seu negócio, Todos da mesma região. todos de Betim, Divertido. todos de Betim ali. E aí, no estacionamento de uma dessas oficinas dos meninos, a gente fez o primeiro C3. Eu levei um vídeo, peguei uma televisão, coloquei lá, levei um vídeo motivacional para os meninos. Não sabia Isso há falar, né? quanto tempo? Isso foi em 2018, cara. Ah, tem tempo, tem. Faz Tem as contas aí, tem 6, 7 anos. 7 anos. 7 anos. Foi 7 anos atrás. E aí eu peguei uma televisão, coloquei lá, reuni a galera. E aí falei, ó, todo mundo se apresenta, fala o que que faz e tal, qual que é seu negócio, conta a sua experiência. E nisso a gente fez esse encontro.
E aí, cara, a galera gostou muito. Só que aí todo mundo falou, mano, e aí, quando vai ter de novo e tal? Só que todo mundo começando a empreender. Todo mundo tá começando a empreender, não tem muito tempo. Todo mundo tá correndo atrás do seu. Fazendo tudo, né? Todo mundo tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu mesmo não tava fazendo nada do que eu tô fazendo agora. Eu tava vendendo, tava empreendendo, mas não era o que eu faço hoje. Tava tentando, na época eu tinha uma cafetaria, cara. Eu criei uma cafetaria. Eu vendia cafta. Eu mesmo fazia as caftas. Não sei se eu cheguei a comentar isso com você. Não. Depois eu vou mostrar pra vocês as Kafta, fotos. Kafta é... É Cafta árabe. é árabe. Só que eu fui pra Goiás, a minha tia vendia essas caftas lá, é uma receita dela. Não é bem a árabe, mas ela fazia Abrasileirada. fazia com Árabe recheio brasileiro. e tal. E eu voltei com esse trem de Goiás. Sempre fui esse cara meio assim, sabe? Meio sonhador e tal. Falei, cara, eu vou montar uma cafetaria lá. Voltei de Goiás, comprei uma máquina e fui fazer cafta para vender para as espeterias e tal. E E a sua vendi. receita ficou boa? Excelente, cara. Ó, bom. Modéstia à parte, eu falo pra vocês. Um dia eu vou fazer de novo pra vocês, Ó, pra vocês por experimentar. favor. É boa, mas é boa mesmo. É diferenciado. Mas a receita não é minha, a receita é dela. Mas eu aprendi a fazer. E tinha todo um esquema na época pra fazer e tal. E eu, nossa, eu visualizava aquilo. Falei, vou ter uma cafetaria com 1 milhão de funcionários e tal. E aí a gente criou esse encontro. Só que cada um foi fazendo suas coisas e tal. E não rolava. Não tinha aquele empenho pra se reunir de novo e tal. E aí, passado o tempo, eu comecei a frequentar mais eventos, fui em eventos de desenvolvimento pessoal, fui em eventos de empreendedorismo, fui nos eventos do Sebrae e comecei a assistir muito vídeo sobre isso, da importância de estar nesses ambientes e tal. E aí eu falei, cara, eu preciso movimentar alguma coisa. E aí surgiu a ideia de eu queria testemunhar várias coisas da minha vida e tudo mais. E aí eu procurei um curso de como palestrar. E lá eu não aprendi só sobre posicionamento de palco e tal, foi com o Valtinho, um salve pro Valtinho Foguete, cara é fera demais. E eu fui num evento dele e lá ele falou sobre várias coisas de como você pode posicionar melhor sua fala, seu corpo, e isso e tudo, mas ele falou mais que isso, ele falou de criação de movimento. Ele falou, cara, nem todo mundo vai te dar palco. Então você precisa criar o seu próprio movimento. Você precisa Legal. reunir essa galera. E aí eu saí de lá com isso na cabeça, cara. Saí de lá, fiz um vídeo chorando, que trem todo. E eu falei, cara, coloquei como meta, eu vou criar um encontro de empreendedor, só que dessa vez vai ser um negócio certo, um negócio estruturado, vai ter Uhum, nome, vai ter um lugar legal, eu vou cobrar entrada para engajar melhor as pessoas uhum. para estar. E aí eu fiz o primeiro encontro do C3, criamos a logo, foi o Gabriel que fez para nós, um salve pro Gagá também, fez a nossa logo. C3 significa, É isso que eu ia perguntar agora. Mas por que é, C3? C3 Que- significa conectar, compartilhar e crescer. Boa. E a ideia era essa, de conectar com a galera para a galera trocar ideia, para a gente aprender um com o outro. Só que aí, dessa vez, como eu já tinha montado, falei, cara, eu vou fazer uma coisa mais estruturada. Eu resolvi chamar convidados para palestrar, para falar sobre Uhum. determinados temas. E num desses eventos que eu tinha ido, na época, fui num evento, uma imersão para empresários, do Marcos Alexandre, um cara fera também. E aí lá eu conheci um cara chamado Bruno Figueiredo. Quem que é esse rapaz? Esse meu amigo aqui Cara. ficou com a orelha vermelha nesse evento, porque, como eu falei, eu sou um vendedor que veio da rua, curioso, que estava querendo aprender sobre esse universo de Uhum. empreendedorismo, empresariado e tudo mais. E lá eu achei um cara disposto, solícito a ensinar. E tudo que os caras falavam lá, eu cutucava ele do lado. Uhum. Falava, mano, o que que é isso? E ele escrevia no papel, falava, "Ó, é assim, tal, tal, tal." Legal, legal. E eu falei, pô, esse cara, da hora esse cara. Aí a gente foi tomar um café, tomamos um café lá, e a minha esposa me chamou no canto e falou, amor, você tá sugando o cara, velho. Deixa o cara quieto, velho. Eu falei, amor, ele quer ensinar, eu quero aprender, é tudo nosso. Juntou Deixa o eu, útil ao falei, deixa eu agradável. lá, velho. E aí, no café lá, cara, acho que no segundo dia de evento, no Foi. café, eu falei assim, Bruno, você tá me ensinando aqui, falando sobre várias coisas e tal, e ele me deu algumas dicas, ó, você pode fazer assim, porque eu peguei uma mentoria grátis ali no dia, fiquei, ó, cara, eu tenho um negócio que é assim, se eu fizer como que dá e tal, 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 e ele me explicando na maior boa vontade, cara. Te agradeço muito por isso, meu brother. E aí eu fiz um convite pro Bruno. Bruno era executivo de uma grande empresa, na época não Uhum. mentorava,
E eu falei, cara, quanto você me cobraria para mentorar eu e meus sócios no nosso negócio? Que a gente está num ponto que a gente precisa aprender mais Uhum. coisas e tal. E aí ele falou, cara, não sei, eu, Não fazia ideia. eu não sei Até aquele nem. momento você não tinha entregado mentoria Não, para ninguém. Foi a primeira não. experiência, então. E ali ele O falou, cara, não Nando me sei. fez mentor. Olha, E aí eu falei, cara, como que faz? Eu preciso de você como mentor, só preciso conversar com os meus sócios, mas faz uma proposta pra gente. A gente precisa estruturar melhor, principalmente na questão financeira lá. A gente quer crescer e tá meio sem direção para esse crescimento. E aí ele falou, beleza, cara, vou estruturar uma proposta, vou te mandar. E eu achei que ele nem ia mandar. E aí a gente trocou o telefone e tal, e aí ele me mandou, falou, ó, vou mandar uma proposta pra você, ver se faz sentido pra você. E eu conversei com os meninos e a gente falou, cara, vambora. na época ele, pra te falar a minha verdade, ele me deu a mentoria. O valor que ele cobrou, ele me deu. Ele me deu a mentoria. E aí eu conversei com os meninos e falou, cara, vamos fazer. E aí foram 4 encontros, num desses que ele falou comigo, que você sabe, vai te levar pro gerente de loja. Você precisa saber Hum. mais. Os dados que vocês têm são poucos, vocês precisam de mais dados. E aí o meu sócio, que é do financeiro, o Caio, foi atrás dos dados que ele pediu e a Uhum. gente foi, estruturou e ele apresentou um plano de negócio, falou mais sobre modelo de negócio e aí a gente começou a entender o que que era empresa. Até então a gente era 3 empreendedores. Um projeto. Tinha o Caio que já tinha uma noção bem grande, o Caio formado em administração e tal, mas o Caio não era empreendedor. O Caio não tinha empreendido ainda. A gente que trouxe ele e ele começou com a gente ali, então não tinha esse feeling de empresário ainda, de gestão. Ele entendia sobre os números, as planilhas e os dados, ele até sabia muito bem sobre isso, Uhum. mas a gestão em si foi o que o Bruno trouxe para a gente. E foi através desses eventos, dessas pessoas que eu comecei a conectar, que trouxe, que abriu meu mapa mental, que abriu minha visão. Falou, cara, tem mais coisa para aprender. Eu Sim. preciso de mais. E aí o Bruno deu esse start e ele foi o nosso primeiro mentor. E aí eu fiz o convite para ele em seguida. Falei, cara, vamos palestrar lá com a gente. E aí eu tinha também me proposto a estudar um pouco mais sobre comunicação. Procurei uma amiga minha de Ibirité, Jaque Antunes, e eu vi num stories dela, ela conversando com algumas pessoas, e uma dessas pessoas era um cara chamado Thales Fagundes. Quem que é esse cara? Eu vi no stories assim, Ai, aí eu ai. entrei e tava lá, Thales Comunicação. Falei, ah, eu preciso aprender com esse cara. E aí entrei em contato com o Thales Fagundes e falei, mano, preciso aprender sobre comunicação com você, como faz? Aí ele falou, olha, eu tenho uma mentoria e a gente vai fazer 4 encontros e tal. Eu falei, então eu quero. E aí, como o Bruno falou, comecei a investir mais em mim, Uhum. me capacitar mais, fui lá aprender com você. E de lá também fiz o convite para o Thales para Foi, palestrar no foi, nosso primeiro foi. C3, falar sobre comunicação, a importância da comunicação. E aí surgiu o C3, nosso grupo de empreendedores. Cara, a importância do ambiente é um negócio extraordinário. Por quê? No evento que você foi, conheceu o Bruno. Aí o Bruno foi te passando ali as coordenadas, você foi aprendendo também com o Alexandre? Com Marcos Marcos Alexandre. Alexandre. E aí, você, pelo ambiente, começou a se pressionar e melhorar a comunicação. Aí você começa a melhorar a comunicação, não, preciso aperfeiçoar as minhas vendas. Ou seja, o ambiente vai te jogando a melhorar em todos os aspectos. Então, agora eu vou jogar a pergunta para o Bruno falando do C3. Diante de toda a sua experiência, Bruno, qual que é a importância da pessoa estar no ambiente correto? Falando não somente do profissional, mas do pessoal também. Porque uma empresa não é composta só de engrenagens. Na verdade, são compostas por uma empresa composta por pessoas. Qual que é a importância do ambiente para o desenvolvimento pessoal e profissional, Bruno? Olha, se a gente pudesse, Thales, medir o esforço, a vontade, da pessoa de fazer, somado ao ambiente para trazer um resultado de melhorar a cada dia, ser um gestor, ser um palestrante, ser um comunicador melhor todos os dias, eu diria que talvez o ambiente seja 50% se não for mais. Caramba. Porque um exemplo prático que eu posso te dar.
quando você investe, por exemplo, em um evento como esse do C3, para participar, e aí tem ali os temas que são colocados, temas empresariais, né, de diversas ordens, temas que envolvem talvez uma gestão de fluxo de caixa, envolve liderança, vendas, né, uma modelagem financeira, enfim, todos esses temas apresentados ali, muitos deles talvez um empreendedor que vai num evento desse, ele tem algum conhecimento prévio sobre aquilo, né? E aí você pensa assim, poxa, mas eu queria ver algo novo, aprender novo, né? E claro que novidade é muito bom, mas muitas vezes a gente tem que aprender de velho mesmo, que é aquilo que você não está praticando ou você ainda não está pronto para entender. Você já ouviu falar, você já entrou em contato com aquilo, mas você não está pronto para aprender. E aí, quando você está no ambiente correto, uma pessoa faz uma pergunta sobre um tema daquele, por exemplo, e é uma pergunta que você seria incapaz de formular. E aquela pergunta te abre um novo horizonte que você não estava enxergando. Então, quando você participa do ambiente correto, você se expõe a ideias que, inclusive, são ideias talvez até repetidas, mas que naquele momento é o momento que você vai conseguir usar ela. E vou fazer uma analogia para você ter mais claro isso. E para você também que está nos ouvindo. Pensa em uma casa, por exemplo, sendo construída. Se você tiver no meio da construção, você está com as paredes pela metade. Mesmo que você tenha conhecimento que tem que ter um telhado, se você pegar o telhado para colocar antes da casa e está toda de pé, ele vai parar lá? É possível colocar o telhado lá? Não. Não. Então tem um momento certo de estar pronto para usar determinados conhecimentos. Então a gente não pode parar de se expor a um ambiente correto. E a decisão do Nando, quando ele entendeu que não é só sobre juntar as pessoas, como é o primeiro evento que ele fez lá, os amigos, né? Numa roda para falar sobre empreendedorismo. Mas é mais do que isso. É você profissionalizar. E aí você passa, inclusive, a cobrar por isso, né? Porque as coisas têm valor, né, na vida. Isso tem um poder gigante. Por quê? Porque o dinheiro é o elemento transformador. Por que que ele é o elemento transformador? Eu já tive conversa com amigos que são donos de negócios e que às vezes você está ali numa informalidade. Eu vou até citar um caso aqui, eu acho que dificilmente vão saber quem é, mas um amigo, por exemplo, que tinha uma rede de restaurantes. E ele tinha no processo dele várias falhas que, numa conversa simples, almoçando com ele, eu podia identificar e pontuar. E essa pontuação desses pequenos ajustes que trariam um grande resultado para o negócio dele, virou só uma conversa entre amigos. Porque aquilo não tem valor dito dessa forma, num ambiente errado, que é um ambiente, por exemplo, que o Nando falou do truco lá, né? Naquele ambiente, essa conversa não tem valor. E se não tem dinheiro envolvido, não tem compromisso. E sem compromisso também não tem valor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Aquelas palavras entraram no ouvido do meu amigo aqui e saíram aqui. Agora, se ele tivesse ouvido essas palavras de alguém que ele tivesse contratado para fazer uma análise do negócio dele e cobrado caro, ele teria compromisso aplicado e talvez não aconteceria com ele o que aconteceu, que é perder a rede dele de restaurante. Então, é muito importante entender isso. Você precisa se comprometer. E o dinheiro é o primeiro compromisso. E vou te dizer mais, o dinheiro é a parte mais fácil. Porque quando você se compromete em estar num ambiente desse para aprender, a parte mais difícil é aplicar, é colocar em prática. Então, se você pagar 1.000, 2.000, 5.000, 20.000, 100.000 reais num programa de mentoria, numa consultoria empresarial, essa é a parte mais fácil. E olha que ela não é fácil, hein? Tirar o dinheiro do bolso. Mas a parte mais difícil é aplicar. Então, o dinheiro é sim um agente de transformação. Então, quando o Nando deu espaço, ele profissionalizou e aí ele permitiu que quem quisesse estar nesse ambiente do C3 pudesse ter a oportunidade de ser transformado nele. É por isso que a gente acredita muito nesse projeto. E eu vou trazer aqui uma reflexão pessoal para associar a questão do ambiente com o nosso próximo tema. A gente vai falar um pouco sobre comunicação, vendas, liderança, negociação, tudo isso. Um relato pessoal. Estava até conversando nos bastidores
E o Nando trouxe uma reflexão de que há alguns anos ele não me via com a confiança que eu tenho hoje para poder me comunicar. É real. E eu vou trazer uma reflexão sobre o ambiente, você que está assistindo aí, para você levar isso para o seu coração. Em dado momento da minha vida, acontecia isso. Eu gostava de falar de desenvolvimento pessoal, gostava de falar de espiritualidade, de Deus, de empreendedorismo, por mais que eu não vivesse isso ainda, mas eu queria falar sobre isso. Só que o meu ambiente não queria falar sobre isso. E o terceiro motivo, eu não vou falar nem o primeiro nem o segundo para dar um spoiler, né, para os próximos episódios, mas o terceiro motivo para alguém não compreender aquilo que você está dizendo diz respeito a você falar para as pessoas erradas. Então, se você quer falar de empreendedorismo, quer falar de família, quer falar de qualquer outra coisa que te engrandece num ambiente que não quer receber isso, ninguém vai te escutar. E não é porque você é um mau comunicador. Eu, estando no ambiente errado, eu acreditava que a minha comunicação era um lixo. Porque eu entregava o meu melhor na comunicação e todo mundo fazia assim. Ah, legal. E continuava rendendo outros assuntos. Então, é uma reflexão que eu trago, o poder que o ambiente tem de ou nos promover ou de nos afundar. Falando de comunicação, por anos eu acreditava que a minha comunicação era ruim e eu não transmitia confiança por isso. Por quê? Na aula eu estava ali tentando dar o meu melhor. Saía da aula, amigos não me tratavam como uma pessoa que sabia se comunicar bem. Não sei por qual motivo. É o poder que o ambiente tem. Cara, você falando isso aí, essa questão de amigos, por exemplo, é louco isso. Porque quando a gente começa a se desenvolver em qualquer área da vida, hoje eu tenho esse pensamento. Tem uma galera que não, eu não vou dizer que não quer, mas ainda não foi tocado para essa mudança. E aí, quando a gente começa a desenvolver, e aí vou dar um exemplo. Uhum. Você começa a treinar, começa a ir para academia, e aí você começa, né, um hábito leva a outro hábito, você começa a comer um pouco melhor. Uma pá de gente que anda perto da gente começa a te criticar por você treinar e se alimentar melhor. E eu vi que geralmente isso tem a ver muito com uma questão psicológica, pessoal, enfim, iluminando um defeito dessa pessoa, ou seja, ela sabe que precisa se cuidar, ela sabe que precisa treinar, mas ela não está treinando. Até então estava tudo bem, porque você também não estava treinando. Só que agora você iluminou esse defeito dela. Esse defeito fica meio estranho, mas é como se... Exatamente. Você iluminou a covardia dela e falou assim, ó, agora eu estou treinando. Você não está treinando. Como ninguém gosta de ser diminuído, a pessoa que não se atenta para isso, porque isso é natural da gente, só que aí depois você tem aquela conversa interna. Estou me sentindo assim, o que eu vou fazer para melhorar? Mas geralmente, né, a galera que não se atentou para isso ainda, me senti diminuído. O que eu vou fazer? Diminuir você para ficar menor do que eu. E aí a galera começa a fazer isso. É assim, quando alguém começa a treinar, quando alguém começa a ler, quando alguém começa a ir em eventos, lá o palestrinha, lá o blogueirinho, ó o blogueirinho, ó o empreendedorzinho, ó o não sei o quê, e as pessoas começam nisso. E de fato, esse ambiente começa, dependendo da pessoa, você começa a ter uma resistência. Olha, empreendedorismo, você é chato. Eu tenho vontade de me comunicar, de palestrar. Mas você acha que agora você é quem pra não sei o quê. E aí você começa a ter uma resistência. Chega uma hora que se você não tem alguém pra falar, tá da hora, ó, que legal isso que você tá fazendo, você meio que vai desfazendo. Você nem percebe, mas você para de fazer. Então, esse tipo de ambiente também é importante porque, na minha opinião, a gente começa a se envolver com quem tá buscando a mesma parada, com quem tá andando no mesmo caminho. Tem um ninja da internet, não sei se vocês já ouviram o ninja, ele tem uma fala dele que ele fala, cara, eu tô indo, não vou esperar ninguém. Antes eu ficava falando, cara, você tem que ir, você tem que ir. Ele falou, agora eu tô indo, no caminho eu vou encontrar quem tá indo pra lá também. E a gente, às vezes, fica resistente a isso, porque, cara, são meus amigos, e tá tudo bem. Depois também eu fui amadurecer um pouco, aí depois você acha que você tem que desfazer dos seus amigos tudo. E não é bem assim. A real é que existem os amigos. Né? Tem um livro do
do Thiago Brunet, especialista em pessoas, você já leu ele, e ele fala, tem lá que, ele fala, cara, você tem os amigos íntimos, você tem os amigos estratégicos, você tem, ele cita alguns amigos, ele fala, e tem aqueles amigos que você precisa deles, aqueles que você se sente bem, aqueles amigos de infância, aqueles caras que você fala sobre bobagem, você não quer falar nada sério. É importante esses caras também pra gente. Não precisa desfazer de ninguém, não. Esses caras foram importantes em determinado momento da vida da gente. E não quer dizer que a partir de agora, porque você começou a se interessar por outras coisas, a gente tem que abandonar esses caras. Mas, se você ficar só com eles, vai criar uma resistência para você chegar onde você quer. Então aí a gente tem que entrar nesse tipo de ambiente, porque aí tem uma galera lá que tá todo mundo te empurrando. Tem um que tá treinando, tem um que fez uma mentoria diferente, foi num evento legal, conheceu uma pessoa que te incentivou nisso ou naquilo. Então, esse tipo de ambiente é importante não só, né, para a gente falar sobre empreendedorismo, gestão, isso e aquilo, mas para ter pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar. E querendo ou não, como ninguém gosta de ficar por baixo, se tem um cara que aprendeu uma coisa nova, você vai querer aprender também. Então, ele vai te puxando para cima. Tem lugar que te puxa para baixo, esse tipo de ambiente te puxa para cima. E até pegando essa ideia do ambiente, a gente está falando do C3, quem está assistindo já pegou a visão. Estou plagiando o Rick Chester, que já pegou a visão. Continuar no mesmo ambiente, querendo que o negócio prospere, não buscando conhecimento, não buscando estar com quem pode te ensinar alguma coisa, vai fugir da lógica. Frase de Einstein, né? Esperar resultados diferentes, fazendo a mesma coisa todo santo dia. Trazendo o ambiente para dentro da empresa, Bruno. Qual é a importância da cultura? Qual a importância de um ambiente harmonioso dentro de uma organização? Essa pergunta, Thales, é muito importante. Porque quando você tem um ambiente ruim numa empresa, você vai ter muita ineficiência. Porque se as pessoas têm dificuldade de se comunicar umas com as outras, e aí quando você olha para qualquer organização humana, ela só funciona na base da cooperação, né? São indivíduos cooperando para entregar um determinado resultado. Então, se essa comunicação é ruim, certamente você vai ter ali perdas ao longo dos processos, né? E o que faz com que essa comunicação seja ruim? Muita gente pensa que é só uma questão, por exemplo, de educação e não educação, né? Pessoas educadas ou sem educação. Óbvio que isso é importante, mas é muito mais do que isso. Por exemplo, se você tem uma empresa que ela já está um pouco mais desenvolvida, e vamos pegar uma empresa, por exemplo, que tenha 20 funcionários. Então tem um dono, ou 2 donos, que seja, 20 funcionários. Você tem ali pelo menos 3 gerentes nessa empresa. E abaixo dos gerentes ali, 6, 7 liderados. Ok? Se os donos dessa empresa atravessam os líderes, por exemplo, o que é atravessar o líder? Ele tem lá, por exemplo, um gerente comercial. E aí, em vez dele, por exemplo, dizer para o gerente comercial que alguns comportamentos de alguns funcionários precisam ser ajustados e para onde tem que ser ajustado, ele vai lá e fala diretamente com as pessoas que estão abaixo desse gerente, tirando a autoridade do gerente. Dificilmente uma empresa dessa vai ser uma empresa funcional, que vai entregar resultado com consistência, porque você não respeita nem as linhas de comando que a empresa tem. Então, isso é um exemplo simples de como que um ambiente tocado de uma forma incorreta desconstrói todo o resultado. E outra coisa, quando a gente fala, por exemplo, de comunicação, a comunicação na empresa, se eu permito que ela seja feita de forma que os colegas de trabalho, né, sejam o meu líder com o liderado, ou seja, entre pares, né, ou seja, um líder com outro líder, ela seja aquele tipo de comunicação agressiva, que não se respeita a outra pessoa, se eu permito que isso aconteça dentro da empresa e deixo isso solto, eu vou deixar ranhuras, rachaduras nas relações humanas, que um indivíduo vai evitar de conversar com o outro porque aquele indivíduo, por exemplo, é grosso. E aí sabe o que acontece, Thales? Decisões importantes que precisam ser tomadas no dia a dia da empresa para ela funcionar bem vão deixar de ser tomadas, porque a informação ela não vai trafegar. As informações do que está acontecendo não vai trafegar, porque o indivíduo A está evitando de conversar com o indivíduo B. Isso é muito comum, por exemplo, voltando ao lado comercial, que é a área que o Nando tem muito domínio, quando você pega um time comercial, por exemplo, você tem lá 5, 10, 15 vendedores, e às vezes você tem um vendedor que tem um resultado muito fora da curva, ele está muito acima dos outros, só que é o seguinte, ele é o famoso vendedor lobo solitário.
é aquele vendedor que, por ter uma experiência muito grande, ter um resultado muito grande, ele também não é uma pessoa colaborativa. E aí ele é agressivo com os colegas, ele faz o ambiente de trabalho ficar ruim. E se eu permito que uma pessoa dessa fique no time sem consertar esse comportamento, e se não for possível consertar esse comportamento, eu ainda assim eu aceito ele no time por causa do resultado dele, eu detono o resultado de todo o resto. E nunca um indivíduo sozinho vai carregar uma empresa nas costas. Então, quando eu faço isso, eu estou desconstruindo a minha máquina comercial de venda, eu estou desconstruindo aquele ambiente de trabalho. Então, não tem nada que paga um comportamento ruim. Pode ser o melhor resultado que for. Comportamento ruim, empresário que aceita isso, ele está destruindo a cultura da empresa dele, ele está levando a empresa dele para o buraco. Ele está deixando a desejar, ele vai ter um atendimento ruim com o cliente, ele vai ter um monte de problema advindo disso. E olha que interessante esse caso também, porque conversando com o empresário há alguns meses, aí relatando algumas coisas que aconteciam dentro da empresa, tomara que esteja no passado, aconteciam, que não esteja acontecendo ainda, que cada um tem um jeito diferente de se comunicar. E aí ele me perguntou o seguinte: Thales, o meu setor administrativo é um setor muito educado nos e-mails. A pessoa manda e-mail com uma educação, dá gosto de ver os e-mails. Agora, o setor financeiro já é direto ao ponto, é só cobrança, é só objetividade excessiva. E estava acontecendo de algumas pessoas, por perceberem maior acesso no administrativo pela cordialidade e pela educação, não estavam procurando o financeiro diretamente para resolver um assunto do financeiro. Estão procurando o quê? Os fofinhos, os mais educados, os cordiais. E aí? Como lidar com uma situação dessa? Porque o que eu levei para ele de reflexão é, por mais que existam diferenças no comportamento das pessoas, dentro de uma empresa deve haver uma padronização. Falando de comunicação, não quer dizer que todo mundo vai comunicar igual uns aos outros, mas porque senão isso vai atrapalhar a hierarquia. Então, diante desse fato, quero ouvir, não somente eu, mas você que está do outro lado, quero ouvir a opinião de vocês. Eu vou começar pelo senhor Nando. Nessa situação, como é que você enxerga o problema de comunicação, Nando? Então, se tratando de e-mail, é mais complicado, porque tem certos temas que a gente acaba sendo mais direto mesmo, né? Agora, eu acho que vem da liderança, e isso porque cai naquele lance que o Bruno falou. Se estão atravessando por lá de cá, alguém está deixando de falar que isso não deve ser feito. Então, a liderança fala, olha, esse aqui não está comunicando da melhor maneira, vocês estão recorrendo a esse aqui. Então, a liderança tem que direcionar esses aqui e olhar, tá sendo rude, tá sendo grosso e tal. Eu acho que cabe mais a liderança mesmo direcionar essa galera para ver se está sendo um comportamento realmente ruim ou não só tão indo porque se tem processo, se é legal ou não, estão saindo do processo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Se tem processo e é para cá que tem que ir, não é para passar por aqui. Então eu penso assim, quando a empresa fica maior, o Bruno até falou isso com a gente uma vez. Cara, quando você tem 2, 3 funcionários, funciona de um jeito. Quando você tem 10, quando você tem 15, quando você tem 100, isso vai mudando de patamar. A comunicação também vai mudando. E quanto mais os processos estão bem implementados e bem colocados na empresa, eu acho que vai diminuindo esse ruído, né? Então, eu não tenho o domínio como o Bruno, ele vai falar melhor, mas eu acho que cai nesse lance da liderança direcionar isso aí para ver se o processo está sendo cumprido ou não. Perfeito. Thales, para ajudar um pouco aí, complementar a resposta do Nando, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o ser humano, a gente, desde da época da Revolução Industrial, o Iluminismo, a gente passou a valorizar, e de fato é muito importante, a nossa parte cognitiva que nos diferencia dos demais animais, que é a nossa parte racional, né? Neocórtex. O neocórtex aí, que é o nosso o cérebro novo, né? Que é um cérebro que tem 2 milhões de anos. Isso é muito legal, né? Ser racional, poder entender o mundo, desenvolver linguagem, né? Comunicação. Mas a verdade é que o que faz o ser humano tomar a decisão e agir são as emoções, não é a razão. Inclusive a neurociência tem demonstrado recentemente que o nosso cérebro racional, ele só cuida de inibir aqueles impulsos que a gente não deveria ter socialmente, ou então
de arrumar meios ou construir caminhos para tornar a decisão emocional real. Fato é real no mundo físico, né? Então é para isso que serve a razão. A razão, na verdade, ela não toma decisão de verdade. Quem toma a decisão é a emoção do ser humano. Então, quando você tem uma comunicação que ela fere o emocional das pessoas, acontece isso que você está colocando. As pessoas não querem falar umas com as outras, né? Mas tem uma forma de tratar isso. Quando a gente identifica isso numa companhia, a gente tem 2 caminhos. O primeiro caminho é óbvio, que é capacitação e treinamento. Toda empresa moderna, ela tem que entender uma coisa. As empresas, para sobreviverem, empresário, presta atenção nisso. As empresas, para sobreviverem e durarem, elas têm que pensar o seguinte: a empresa moderna, ela é uma empresa de educação. Não importa o que você vende, você precisa formar as pessoas. Você precisa capacitar e treinar as pessoas. No passado se falava muito em treinamento, ele ainda é muito importante. Mas hoje a capacitação se tornou mais importante. Até porque a gente tem muita tecnologia fazendo coisas repetitivas que o ser humano vai deixar de fazer. Ou seja, o treinamento vai cada vez deixando de ser importante, visto que funções mais humanas e que exigem capacitação são as que mais vão estar no mercado de trabalho, né? Então, pensando nisso, as empresas precisam formar as pessoas. E aí você precisa trazer conhecimento para que essas pessoas comuniquem bem. Contratar, por exemplo, profissionais como você, que fazem um treinamento, né, para as pessoas se comunicarem bem. Agora, quando o fato acontece, a liderança precisa atuar. E uma forma de fazer isso bem é dando feedback para as pessoas envolvidas, sabe? E tem uma forma que eu gosto muito de fazer. Inclusive, eu tive ajudando um cliente a resolver um conflito recentemente com um empregado já antigo de empresa, muito trabalhador, que dá muito resultado na empresa, mas que tinha um problema grave de comunicação e essa comunicação truculenta, né? E aí nós pegamos uma situação em particular que esse colaborador cometeu ali uma falha em comunicar com o colega, e a gente, para dar o feedback, a gente transcreveu, eram uns áudios que ele tinha mandado no WhatsApp, a gente transcreveu a conversa e trocou o nome dele e o nome da colega. E a gente foi fazer o feedback para falar para ele o seguinte: olha, eu vou ler esse texto, e aí o João é ele, né, representando ele, Sim. e a Maria era uma outra pessoa fictícia que representava a colega que foi ofendida, né? E aí quando a gente leu o texto, a gente pediu para que ele dissesse se alguém em sã consciência poderia aprovar a atitude do João. Se a gente saísse para a rua para pesquisar, a gente acharia pelo menos uma única pessoa que apoiaria o João. Ele disse que não, né? Então, quando a gente trouxe o fato real da conversa, não tem muito o que fazer, né? A pessoa cai na real e ela entende que ela tem um caminho ali para ajustar, né? E aí, quando você faz um trabalho desse, vai moldando a pessoa, e aí você coloca como que deveria ter sido feito. Então, você dá ali o exemplo de qual que seria a comunicação correta naquela situação, e você sai daquele alinhamento para que aquela pessoa entregue esse resultado das próximas vezes, nas próximas interações com os colegas de trabalho. E isso é um desafio constante, né? E é óbvio que isso tem um limite. Você vai dar de feedback 1, 2, 3. Se as coisas não evoluem, em algum momento você vai ter que tomar a decisão de desligar o indivíduo. Mas eu te confesso que na maioria das vezes as pessoas elas se ajustam. Porque o que falta, na verdade, é o acompanhamento das lideranças. Muitas das vezes, quando um funcionário ele é demitido pelo mau comportamento, se a liderança, os donos da empresa, os gerentes imediatos, fizerem uma autoanálise verdadeira, clara, sobre os seus comportamentos e como eles têm conduzido a gestão da empresa, eles certamente vão achar falhas que, se eles tivessem atuado na hora certa, obedecendo o papel, né, que eles têm que obedecer na empresa, fazendo valer, né, a prerrogativa de líderes e ajustado o comportamento, não teria chegado naquela situação. Então, muitas vezes, a responsabilidade do demitido não é só dele. A própria empresa conduziu de uma maneira que deixou chegar naquela situação. Então, ter clareza sobre esses assuntos é fundamental se você quer ter uma empresa que funciona direito, que você não está lá o tempo todo olhando as pessoas, que você não fica desconfiado das pessoas. Você precisa construir esse ambiente. Esse ambiente ele não vem de graça. É você que constrói. É o dono da empresa, é os gerentes da empresa que constroem esse ambiente. E
Brunão falando isso aí, o Bruno tem uma facilidade muito grande. Eu esqueci o termo que se usa, mas é não sei o que socrática, que é o ato de fazer perguntas, né? Que eles, como é que chama? Você sabe o que é? É maiêutica. Maiêutica Isso. socrática. Que ele, né, nada mais era que ele perguntando. Perguntas das respostas. E eu sou suspeito para falar porque fui mentorado do Bruno, mas o Bruno tem essa capacidade e eu vejo isso como, acho que a principal virtude de um bom líder, né, cara? É o cara saber fazer perguntas. Porque muitas vezes esse cara tem muitas respostas nessa cabecinha branca aqui. Mas não é elas que vai me fazer mudar. Geralmente é as perguntas que vêm dali que vai me fazer mudar. Porque as respostas ele já tem. Mas na nossa mentoria, por exemplo, muitas vezes o Bruno perguntava pra gente as coisas. Ele podia dar a direção, mas ele perguntava pra gente. Assim como ele trouxe esse exemplo aqui, eu achei fantástico. Ele trouxe pro cara falar, olha, eu fiz errado. Ele podia chegar e falar, tá errado o que você tá fazendo. Que geralmente a liderança... É o que a pessoa faz normalmente, né? Já assim, aponta o erro direto, né? Vamos lá, eu trazendo pro raiz aqui, pra galera, Falta pro de empreendedor, ferramenta. que é o que eu quero, que a minha ideia é justamente essa, conectar essa galera que não tem acesso muitas vezes a mentores e tudo mais, tá nesse tipo de ambiente e tudo. Pra quê? Porque esses caras não aprenderam comunicação. Esses caras estão empreendendo, eles estão vendendo, eles estão montando loja e tal, e contrata. Só que eles não estão aprendendo gestão, não estão aprendendo, que é o meu caso. Eu estou aprendendo agora. E esse cara, por exemplo, ele chegaria nesse cara e falava, cara, tá errado o que você tá fazendo. Se você não fizer desse jeito, eu vou te mandar embora. Não traz resultado. O fato é que esse cara pode querer sair na mão. Eu já vi, a gente atende mais de 200 clientes por semana. E muitos dos nossos clientes perdem fornecedores e funcionários por questões emocionais. Não são porque os caras não sabem, por questões emocionais. Então, ter um bom líder, ter um mentor para fazer perguntas para a gente, para ensinar a gente a fazer pergunta, eu acho que é excepcional. Por isso que eu falo, eu sou suspeito para falar, mas o Bruno, de fato, é um excelente mentor e um excelente líder porque ele faz perguntas. A maioria das respostas que a gente teve durante a mentoria foi de nós mesmos. Das perguntas que ele fez, mas que nós que demos. Não foi as respostas dele. Foi as respostas que eu dei para mim mesmo através das perguntas dele. Tem um livro, Fernando, que ele chama A Liderança Tranquila. E eu não lembro o nome do autor, mas é um livro muito bom. Ele fala o seguinte, que quando você vai desenvolver, né, as pessoas, você precisa conduzir o pensamento. E essa técnica de perguntar e de mostrar como chegar no raciocínio é mais importante do que dar o raciocínio pronto, sabe? E é interessante porque quando o autor diz isso, ele ainda diz mais uma coisa. Você não precisa preocupar, Thales, em tentar explicar o comportamento ou o porquê da pessoa tomar determinada decisão errada. Isso não é importante, é irrelevante. E muitas vezes você fica ali sofrendo, né? O líder, o gerente, o dono da empresa fica sofrendo com determinada situação, pensando por que o cara fez isso e tal, e tentando justificar aquele ato ou aquela tomada de decisão equivocada. E isso é irrelevante, porque você não muda o passado. Então o resultado que não foi conquistado ou o mal que foi feito, ele já foi. O que importa é como eu direciono aquela mente para fazer diferente. Então você precisa conduzir o pensamento. E aí tem um ponto importante. Você pode pensar o seguinte, quando tem uma determinada tarefa, um determinado processo ou um determinado comportamento que você almeja que seja praticado e exercido na sua empresa com excelência, né, com profissionalismo, você precisa parar para gastar energia com isso, porque isso dá trabalho, tá? Direcionar o pensamento dá trabalho. Por que você precisa fazer isso? Porque você tem que pensar o seguinte, olha, essa coisa que eu sempre estou resolvendo para o meu liderado, para o meu empregado, para o meu gerente, como é que eu não resolvo isso mais? Como é que eu faço de uma forma que eu faço uma única vez e eu não tenho mais que fazer isso? É só se você realmente dedicar tempo para a pessoa conseguir pensar por ela mesma e chegar na solução. Então, em vez de você perder a paciência quando o cara não está trazendo resultado e ir lá e fazer por ele,
Cara, não faz isso, porque você vai fazer isso dezenas de vezes. Você quer tirar aquele processo da sua mão definitivamente? Escuta essa, hein? Quer tirar aquele processo da sua mão definitivamente, não fazer aquilo de novo? Cara, gasta energia para fazer uma única vez, de forma que a pessoa entenda exatamente como tem que ser feito. E é por isso que você tem que guiar o pensamento. Ou seja, né, o bom líder, ele ajuda o liderado, o colaborador, a aumentar o grau de consciência. Perfeito. Ponto. É isso. Sabe por que eu estou falando isso? É porque eu treino pessoas e o meu trabalho, falando de comunicação, hoje em dia ele é diferente, ele é mais no desenvolvimento pessoal também. Que a comunicação é o quê? Sem derrubar o microfone, né? Que a comunicação é o colocar para fora aquilo que está aqui dentro. Então, se a pessoa vira para mim, por exemplo, e fala: Thales, eu costumo falar rápido demais. Eu não chego para ela e falo: fala devagar então. Isso não é uma estratégia. Eu pergunto para ela quais são os momentos que você fala rápido. E eu já ajudei alunos a saírem de ambientes em que eles não eram ouvidos. O problema não estava na comunicação, estava no ambiente. Por quê? Chegava a vez dessa pessoa falar, ela falava rápido, por quê? Porque na mente dela ninguém queria ouvir. Então ela já despejava a informação. E por que eu estou trazendo esse ponto? É porque muitas pessoas têm uma comunicação agressiva e não têm essa consciência. Então, quando eu faço uma série de perguntas apontando que determinados comportamentos são de uma comunicação agressiva, a pessoa, então é por isso que a minha esposa me xinga? É por isso que eu não tenho os resultados que eu espero dentro da minha empresa? Eu estou agindo de maneira agressiva? Ou seja, o cara que tem esse comportamento, igual você deu o exemplo do João, ele nem imagina as vezes que está tendo esse comportamento. É preciso um líder para mostrar para ele o que é certo e o que é errado e assim elevar a consciência. O William é um cara que possivelmente... Ô William, você vai estar lá no C3, hein? Possivelmente a gente vai levar ele em alguma edição. O William é um cara sensacional também, empreendedor há muito tempo, também mentora pessoas ele fez uma reflexão no Instagram dele, exatamente isso que você está falando, e ele trouxe uma metáfora que eu achei sensacional. Não tem como você ler o rótulo de dentro do pote. Perfeito. Eu achei sensacional, cara. Você falou isso, por exemplo, muitas pessoas, eu não sabia que eu era assim. A minha irmã falava, você tá sendo grosso. A minha esposa falava, você tá sendo grosso. Não, é meu jeito de falar. E eu falei, cara, minha irmã me ama, minha esposa me ama, estão falando que eu tô grosso. Estão falando que eu tô falando de uma maneira que não deveria falar. E eu, de fato, não percebia. Eu levantava a voz, às vezes, ali no calor. E, às vezes, eu estava só me contando uma coisa. E aí, exatamente, essa metáfora traz à luz isso que cara, de dentro, não tem como ver. Você tem que abrir para alguém ler o rótulo para você. É isso aí. O que estão trazendo de cá? Ouvir com mais carinho, mas geralmente não é isso que acontece. A gente também vai ouvir sempre como uma crítica. A crítica vem, você já vai com 3 para cima da pessoa. Então, essa questão da gente fazer essa autoavaliação, eu acho que é sensacional. E aí eu queria até pegar esse gancho aqui, Brunão. Porque a gente falou aqui da comunicação e tudo mais, mas o desenvolvimento, você até falou sobre as empresas hoje que estão virando escola, vamos dizer assim, né? Estão capacitando e formando as pessoas. Eu me lembro que o Marcos Alexandre, eu até comentei isso com algumas pessoas, a minha esposa trabalhava na empresa dele, hoje ela é empreendedora também, mas ela trabalhou na empresa dele, e eu lembro que eu achei esse cara muito doido, porque esse cara levou, sei lá, eu não me recordo agora, mas ele levou mais de 50 funcionários para um treinamento do José Roberto Marques, o Desperte Seu Poder, que é um treinamento de desenvolvimento pessoal, imersão de 3 dias, que não é barato, e ele levou mais de 50 pessoas para esse treinamento, cara. Inclusive, peão, o cara do piso de fábrica. Show. E eu falei, mano, esse cara é doido. Só que hoje, entendendo, a gente participou do Mastermind do Marcos Alexandre também, tivemos um acompanhamento com ele um ano, aprendemos demais. E ele falou exatamente isso. As pessoas precisam ser desenvolvidas não só tecnicamente, mas emocionalmente também, e elas precisam ter esse feedback. E aí eu queria falar com você, ô Brunão, qual que você acha que é a importância desse empreendedor, por exemplo, entender que ele precisa não só desenvolver, porque eu vou trazer para você um exemplo sobre isso que a gente está falando. Outro dia um cliente meu, que eu também sou cliente dele, um dono de oficina, se ele assistir isso, ele vai saber quem é.
E a gente falando que ele está no processo de contratar agora. Então, assim, eu gosto de trazer esses exemplos porque é esse público que a gente vai falar muitas vezes, que é esse empreendedor que está dando esse passo à frente para adquirir esse conhecimento e muitas vezes ele está lá de dentro, ele não está vendo o que precisa. Então, esse cliente, ele falou, cara, eu trouxe um menino para trabalhar dia sim, dia não comigo aqui e tal, tô querendo contratar ele, mas hoje em dia é difícil demais mexer com pessoa. Essa frase ela é emblemática, né? Todo empreendedor que está começando, ele fala, cara, é difícil demais mexer com gente, funcionário é difícil demais e não sei o que e tal. Ele falou, olha para você ver o que aconteceu outro dia. O cara estava mexendo numa máquina lá, que ele foi colocar uma peça lá e eu vi que ele ia estragar a peça. E eu passei por ele, tava falando no telefone e virei, ó, tira essa peça aí, não faz desse jeito. Eu não me recordo, agora eu não entendo de mecânica, mas tira essa peça daí, não faz desse jeito não, porque esse jeito estraga. E ele entrou para dentro. E ele falou que passou alguns minutos, o cara falou, ó, cara, a peça enjambrou aqui, não sei o que, papapá, estragou a máquina. E aí ele falou, cara, olha pra você ver, cara, eu falei com o cara e tal, não sei o que. E aí eu lembrei de algumas falas do Bruno, também da galera falando sobre liderança lá no Mastermind do Marcos. Ele falou, cara, não é o tipo de fala que você vai... Você não trouxe a reflexão pro cara. Você não foi lá e tirou o tempo para mostrar para ele por que ele não deve fazer. Só que ele falou, cara, mas você na correria, tu tá atendendo o cliente. Essa é a questão. O empreendedor, e eu falo porque eu estou nesse lugar, esse empreendedor que está começando, esse empreendedor que agora está começando a crescer, ele não está vendo a importância de se capacitar para ele gerar mais resultado. Ele acha que se ele fizer, por exemplo, se ele perder tempo com esse cara, ele está perdendo dinheiro. Ele não deveria estar fazendo. Esse cara deveria saber que é dessa forma ou daquela forma que deve fazer. Esse empreendedor, ele não entendeu ainda que ele precisa investir tempo com esse funcionário, que ele precisa investir em conhecimento de feedback, de liderança, de comunicação, para ele ter o melhor resultado desse cara. Ele acha que ele tem que contratar mais cara, que ele tem que mudar a fachada da loja. É aquilo que ele falou. Ele ainda não está com a casa na estrutura de botar o telhado e ele está querendo colocar o telhado. Ele não entendeu, que eu demorei a entender isso também, por isso que eu me coloco nesse lugar de um cara que está querendo crescer sem estrutura de crescimento ainda. Então, esse cara foi um dos exemplos disso e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do desenvolvimento pessoal na questão emocional, por exemplo, dentro do negócio, principalmente para esse pequeno empreendedor. Vamos lá, Fernando. Esse exemplo que você trouxe é excelente. O empresário, quando ele está começando, principalmente quando tem poucos funcionários, né? 3, 4, 5 ali, realmente é muito difícil. Boa parte do trabalho, não só operacional, mas também, cara, boleto para pagar, um monte de coisa que o cara tem que fazer ali, né? Atender telefone e tal. Mas quando o cara se coloca num ambiente como esse, né, o C3 e outros, né, que tem essa proposta e o cara consegue enxergar fora de si mesmo, ler o rótulo por fora, ele adquire ferramentas que vai ajudar ele a enxergar a importância disso e não dar uma orientação ou um feedback com o telefone na orelha e virar pro cara, porque não vai funcionar, entende? Por mais que ele tá apertado, por mais que ele tenha muita coisa para fazer, cara, é a mesma coisa que não fazer nada, isso aí, né? E tem coisas que você precisa de formalização mesmo. Não à toa levou ao prejuízo, né? Sim. Estragou a máquina. Não estou dizendo, por exemplo, que num caso desse, precisa pegar o cara e levar para o escritório para sentar formalmente e dar um feedback mais estruturado. Até porque a gente está falando de um processo operacional. Mas num processo operacional, eu preciso acompanhar o processo se a pessoa não está madura o suficiente para fazer ele. Então, se ele não for fazer isso, alguém vai ter que fazer. Porque se não fizer, vai dar errado. Né? O nível de maturidade profissional, de habilidade, ele vai variando ao longo da experiência que a pessoa vai adquirindo. Então, assim, acredito eu que nesse caso, por exemplo, o profissional que está trabalhando para ele deve ser um nível júnior. Né? Tá pagando um salário ali, trouxe um cara nível júnior, até para formar o cara e tal. Então, se não houver um acompanhamento ali para a evolução técnica da pessoa e o feedback técnico toda hora, vai ter esse tipo de problema. Aí você tem que quase guiar a mão da pessoa quando ela está aprendendo as coisas, né? Então, eu vou colocar um outro ponto. Ele não é júnior. E aí que piora a situação, porque ele é um cara que já trabalha com isso, ele já é formado. E aí esse cara, a reclamação desse cliente, por exemplo, era, cara, é difícil demais mexer com o cara que já vem cheio de mania. Porque ele não tem habilidades de liderança para fazer esse cara entender. Então, esse cara fica batendo de frente com ele
e ele batendo de frente com o cara, porque é um cara mais calejado. Não, o meu jeito dá certo. Então, ele ainda não entendeu que ele não consegue mudar a cabeça desse cara simplesmente falando, olha, cara, eu sou o dono, você tem que fazer. Porque é o que você falou, ele não consegue, ele não tem ferramentas ainda para conduzir o pensamento desse cara, para mudar a opinião desse cara. Porque aí entra aquele lance. Muitas vezes numa dessa, o cara estressa, o outro fala vai se lascar, e aí perde um funcionário e o cara deixa de crescer por conta disso também. Então tem essa outra questão emocional, tanto do funcionário quanto do patrão ali. E só um ponto até para complementar o que o Bruno está falando, é que se o cara que é líder não tem um comportamento de líder no dia a dia, naturalmente o funcionário por si só já vai se sentir resistente àquele cara. Perfeito. Então, quando existe uma empatia no dia a dia, um cuidado, o feedback vai ser bem aceito. Eu gosto de usar uma metáfora que cada um de nós é como se a gente, o Bruno fosse uma casa, o Luiz fosse uma casa e eu uma casa. Ninguém gosta e ninguém vai tolerar alguém entrar na nossa casa sem pedir permissão. Então eu digo que existem duas estratégias, eu não sei se vocês concordam com isso, para que a pessoa se abra, por exemplo, um feedback, a ser conduzida, a receber perguntas que vão fazer ela chegar num grau de consciência maior. 2 pontos. O primeiro ponto é fazer uma pergunta. E quem está do outro lado, que tem essa dificuldade de dar feedbacks, é você perguntar para a pessoa, talvez não dentro do meio empresarial, mas no dia a dia para treinar. Fulano, eu percebi algo que eu tenho certeza que pode colaborar com o seu crescimento. Você me permite que eu te pontue? Pronto, a pessoa abre a porta. Você pediu permissão, né? Pediu permissão para entrar. E o segundo ponto é o próprio ambiente, ou seja, 50 pessoas da mesma empresa foram para o ambiente de treinamento. Ou seja, o ambiente por si só coloca a pessoa na humildade de eu estou aqui para poder aprender. Então, é ter esse cuidado de a pessoa que está emitindo a mensagem entender que, peraí, tem um ser humano do outro lado. Será que a forma como eu cheguei para dar um feedback eu gostaria de receber essa mesma pontuação? Porque às vezes acha que é só ali na hora. Trata o funcionário de qualquer jeito, e aí na hora que vai dar uma bronca o cara acha ruim. Mas por quê? Primeiro, não trata o cara bem no dia a dia, e na hora de dar o feedback chega entrando na casa, invadindo a casa sem qualquer tipo de pedido de permissão, né, Bruno? O Augusto Cury fala uma metáfora parecida, que ele fala que todo mundo tem uma mente, um emocional ali, que é um cofre e que ele tem chave. A questão é que todo mundo quer arrombar o cofre do outro. Ele não quer entrar com a chave, ele quer arrombar o outro. E aí, falando sobre criação de filho, e ele fala também sobre liderança e tal, ele fala exatamente isso que você falou. A gente muitas vezes quer arrombar a casa do outro, quer arrombar o cofre do outro, e muitas vezes tem como pegar essa chave, que é aprender essas ferramentas que a gente tem falado. Inclusive nessa fala que o Thales trouxe agora, me chama a atenção o seguinte detalhe, né? O desafio, por exemplo, desse empreendedor que você trouxe, né? Se a gente ampliar um pouco mais a profundidade da nossa conversa sobre o tema e não focar só no fato em si, né, que você relatou, do funcionário que, mesmo sendo orientado, ainda assim quebrou a peça, o comportamento que o líder, né, que é o dono, tem no dia a dia, se ele é incoerente com o que ele cobra, que é o que o Thales colocou, realmente você vai ter um problema ali de liderança e de liderado que não obedece. E aí tem um ponto importante que eu acho que é muito válido a gente trazer aqui para essa mesa, que é a mentalidade que eu tenho, ela influencia, aliás, ela determina as minhas decisões e como que eu me comporto. Perfeito? Alguém aqui discorda disso? Então a minha mentalidade, os meus valores vão dizer como que eu tomo as decisões. E se eu, empresário, entendo que funcionário é um problema, então quer dizer que toda vez que eu vou lidar com um funcionário, eu vou lidar com um problema. E aí a forma que eu lido com um problema, eu tô sempre invocado, chateado. Agressivo, entende? Então, se eu não entendo... Mapa não é território. Então, se eu não entendo que funcionário é solução, cara, já tá tudo errado. Porque o que faz a empresa funcionar são pessoas. Se eu pegar, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma Apple da vida. Todos os ativos que a Apple tem, dinheiro no banco, que é uma fortuna, todas as máquinas, computadores, enfim, e simplesmente tirar todas as pessoas de lá e botar imediatamente outras, aquilo não vai funcionar. Porque não são as máquinas, os ativos, os equipamentos que fazem uma Apple ser o que é.
São as pessoas que estão lá dentro. Existe uma cultura. E não é uma pessoa isolada. É o somatório do comportamento daquelas pessoas, da visão de mundo, dos interesses, é que faz aquela cooperação produzir aquele resultado. Então, de novo, se o empresário entende que o funcionário é um problema, que gente é um problema, cara, dificilmente ele vai conduzir de forma correta essa relação. E aí, dando um passo atrás, ele é corresponsável na forma como esse funcionário se comporta mal. Essa que é a verdade. E aí, voltando ao seu exemplo do rótulo, né? Que você precisa estar fora, né? Para poder enxergar. E, mais uma vez, né? Investimento em desenvolvimento pessoal é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer na vida dela. Esse mesmo exercício de olhar de fora, e você precisa de ajuda técnica para fazer isso, né? Porque, por exemplo, quando você pontuou aqui os comportamentos, por exemplo, que a sua família pontuava para você, e que você entendia que ali você começou a entender que tinha um problema, mas certamente não foram eles que te ajudaram a resolver o problema. Você buscou outras ajudas. Por quê? Uma coisa é achar que tem um problema e pode até ter, mas quem tem a capacidade de resolver é quem tem técnica, né? Que tem conhecimento para isso, profissionais adequados. E aí, voltando para esse caso, trazendo para a empresa, o empresário também tem que fazer isso com a empresa dele. Eu não lembro agora de quem que é essa fala, tá? Eu vou apropriar de uma fala de alguém, eu não consigo dar o mérito porque eu não lembro de quem que é. Mas tem uma visão que um profissional diz que é o seguinte, que é a visão de helicóptero que você tem que ter na empresa, né? Que você está inserido nela e em algum momento ou em vários momentos durante o ano você precisa pegar o helicóptero, subir, você deixa você lá, inclusive, que você faz parte da operação daquela empresa e você enxerga aquilo de cima para ver como que... Hã? Um zoom out. Exatamente, para ver como que aquilo funciona, como que aquela engrenagem está funcionando. E para pegar esse helicóptero é através de profissionais que vão te ajudar a fazer isso. Dificilmente você vai conseguir dar um voo muito alto sozinho para enxergar a sua própria empresa. Principalmente porque no início a empresa é uma extensão do próprio dono. Ela é uma extensão do próprio dono. Então, quase tudo que é feito numa empresa depende do dono para funcionar. Então, ele tem muita dificuldade de enxergar o negócio porque ele está realmente inserido no campo de batalha ali, né? Então, se ele quer ter uma vida mais fácil, e ela pode ser mais fácil, uma empresa que funciona sem que ele tenha lá todo dia na operação e tal, ele precisa fazer isso, fazer o voo de helicóptero para entender aquela máquina funcionando e o que ele tem na mão que ele não precisa fazer, que ele pode delegar, que tem outras pessoas que vão fazer por ele. Perfeito. Eu vou levar agora a conversa para um outro ponto. O Bruno trouxe há um tempinho que um dos principais fatores para qualquer empresa crescer é trabalhar na educação. Educação dos principais pilares, né, Bruno? Sim. Inclusive o próprio empreendedor empresário precisa estar todo o tempo buscando conhecimento técnico. É o coeficiente emocional também, o desenvolvimento ele é o capitão, pessoal. né? É o capitão. Se ele não souber mais do que o jogador para fazer Já estratégia era. de jogo, não vai ter jogo, Já né? era. E eu quero usar isso de gancho para falar mais uma vez do C3, no sentido de, beleza, quem está assistindo a gente está gostando, está curioso para saber como é que é o C3, o que vai receber lá. Na verdade, a pergunta é justamente essa, para o Nando. O empresário, o empreendedor que decidir ir para o C3, o que ele vai receber? Por que vale a pena, você como vendedor, né? Por que vale a pena o empresário investir de ir no C3, de estar nesse ambiente? O que ele recebe, o que ele contribui também? Qual que é a essência desse ambiente para o empresário empreendedor, Nando? Cara, primeiro, a gente falou aqui desde o início da importância do ambiente. Ele vai estar num ambiente propício para ele, como que eu posso dizer? Para ele iluminar todas essas áreas que de repente ele está precisando melhorar e não está conseguindo ver porque ele está de dentro do pote. Então, primeiro ele vai ter um ambiente com várias experiências, com vários setores, com vários empreendedores ali que estão buscando conhecimento e ele vai estar envolvido com essa galera. Então, acho que esse é o principal ponto. E a gente sempre vai ter palestrantes lá para trazer um conhecimento, para aumentar o repertório dessa galera. Então a gente já teve lá você, por exemplo, que foi falar sobre comunicação, que a galera saiu de lá muito animada, vendo coisas que não estava vendo antes, entendendo pontos de melhoria que eu precisava e tudo. Tivemos o Bruno, que trouxe uma palestra sensacional para a gente lá, que ele fez uma analogia bem legal com a questão da família, do casamento. Sensacional. Foi, a galera deu um feedback muito positivo em relação à apresentação de vocês lá.
E a galera vai, além disso, de ter, né, esse conteúdo de palestrantes lá, o momento, que eu sempre falo com a galera, no evento que eu fui do Marcos, eu aprendi bastante coisa, mas o que eu tirei, não é porque ele está aqui não, mas o que eu tirei de melhor daquele evento especificamente, aprendi bastante coisa. Mas foi a amizade com o Bruno, por exemplo, que se tornou uma amizade, mas veio através de uma mentoria. Foi de um cara que estava lá embaixo, não era o cara que estava no palco. Então, muitas vezes a galera vai para esses eventos muito focado na galera que está lá em cima, Sim. mas às vezes vai ser a galera que está ali embaixo. Às vezes pode até ser o cara do palco, mas não no momento em que ele está no palco, mas a hora que ele desce para trocar uma ideia. Perfeito. E aí você vai aprender, você vai trocar ideias, esse cara vai te abrir oportunidades, porque ali você pode encontrar clientes, você pode encontrar fornecedor, você pode encontrar um cara que vai te indicar para um cliente, não necessariamente um cliente. Você pode ter sócio, você pode ter amigo de um evento desse. Você pode criar um ambiente em que vai favorecer o seu crescimento. Então, eu acho que o C3, ele tem, vamos dizer assim, todos os ingredientes para a galera que entrar lá, sair de lá melhor. Eu não digo, e aí vale destacar isso aqui, que nenhum evento desse transforma a vida de ninguém. Ele vai trazer coisas que vão mudar a sua vida de alguma forma, vai aumentar seu mapa mental. Mas o que muda de fato um evento, quando você vai para um evento desse, é o que você faz depois do evento. Então, muitas vezes você vai lá e vai escutar... Eu vou aplicar. Exatamente. Então eu vou lá, eu vou escutar o Thales falando sobre comunicação, mas se eu não aplicar o que o Thales falar comigo lá, cara, você vai sair de lá dopaminérgico, animado, com aquela animação toda dos eventos, que é isso que traz pra gente. A gente sai de lá achando que vai mudar o mundo, vai virar o Jeff Bezos e não sei o que, você vai montar uma coisa na garagem, você vai contratar a gente, você sai de lá todo animado. Mas essa aí vem dopamina... a segunda-feira... Tapa na cara. Essa dopamina vai abaixando e você vai falar, é difícil, não sei o quê, e papapá. Então, assim, eu convido todo mundo a frequentar não só o C3, mas qualquer grupo de network, qualquer grupo que estejam prontos para aprender, para trocar ideia, para compartilhar, mas que saiam de lá com a ideia de botar em prática as coisas. E muitas vezes não vai adiantar. Por quê? Porque você vai sair de lá com conhecimento, você vai sair, às vezes, com uma ferramenta, mas que você não vai saber a hora de usar a ferramenta. Você não vai saber como usar essa ferramenta. Muitas vezes você vai precisar sair de lá com um mentor, por exemplo. Você vai precisar sair de lá com um curso, com um direcionamento. Lá você vai abrir seu mapa mental. Você vai, cara, eu preciso melhorar nessa área. Pô, eles falaram lá sobre vendas. Pô, dá para me aplicar isso e tal. Beleza. Mas tem coisas que você vai escutar lá que você vai precisar, como o Bruno falou, de um especialista, de um cara para te direcionar de fato e para fazer mudar seu jogo. No meu caso, foi isso que a gente fez, não só com o Bruno, com o Marcos também. Fiz com você, vi lá, ouvi você falar, a gente fica vendo muito conteúdo na internet, mas muitas vezes, cara, precisa de alguém do seu lado ali para falar, cara, vem aqui, vou te dar a mão, vou pegar na sua mão e vou levar você até esse caminho aqui. Porque muitas vezes a gente até... Eu dou um exemplo que é o seguinte... Todo mundo sabe como emagrecer. Todo mundo sabe, cara. Todo mundo sabe. Mas, muitas vezes, você, por questões infinitas, não consegue emagrecer. Então, às vezes, você vai precisar de um nutricionista para você fazer um acompanhamento. Você vai precisar de um personal. Você vai precisar ir até uma academia. Você não vai conseguir fazer em casa os seus exercícios. Porque existem muitas forças te puxando para alguns lados. Então, muitas vezes, você vai precisar de um mentor, de um curso, de um cara que vai te ajudar a aplicar aquilo que você aprendeu num evento desse. E o que dizer? Porque assim, pode parecer um absurdo, mas tem muito empreendedor que pensa dessa forma. O que falar para um cara que está no início da caminhada, um empreendedor, mas que ele tem receio de ir num evento como esse, porque ele se sente burro. Ele sabe que precisa aprender, mas ele tem medo de ir lá e ficar assim, caramba, eu não sei nada. O que falar para um empreendedor desse? Que quer crescer, mas tem essa mentalidade. Esse eu vou passar a bola para o Bruno, porque como líder, ele talvez vai falar de uma maneira mais... Porque eu às vezes eu posso ser grosso. Não, mas às vezes é bom, às vezes é bom. Cara, eu vou falar e vou passar a bola pro Bruno, mas eu acho o seguinte, às vezes é bom tomar um choque de realidade. Né? Não liga não, galera. Se você for pra lá e se sentir burro, é isso o caminho.
É pra isso mesmo. Essa é a intenção. É pra você chegar lá e se sentir burro, porque a questão é, muitas vezes a gente precisa sair de onde a gente tá, porque naquele ambiente ali, você é o mais descolado, você é o que sabe mais, ali não vai te agregar não, irmão. Você tem que sair pra você se sentir burro, você tem que mudar de mesa e falar, cara, aqui eu vou aprender, aqui eu sou burro. E não é ruim, não. É legal a gente muitas vezes se sentir burro, porque às vezes é dali que você vai avançar. O que você acha, Bruno? Eu assim, vou complementar a fala do Nando aqui, e aí eu vou usar também a palavra de um mentor meu, o Vitor Damasio. Acho que cabe muito, é uma fala que ele usa muito aqui, Nando, que é o seguinte: todos nós deveríamos participar de pelo menos 3 mesas na vida. Uma mesa em que você domina o jogo, que é onde você faz o seu negócio acontecer, na sua empresa, no seu empreendimento e tudo. Então você ali é o cara mais inteligente mesmo e tá ali para ser isso, né? E você tem uma mesa que são aqueles iguais, são os pares, que você divide as dores, né? Ali acha caminhos, né? Propostos como se juntar no C3 e tudo. E você tem uma mesa que é importantíssima, que é essa que você se sente o menor de todos, que é essa em que você vai ver decisões, estratégias, conhecimentos que você seria incapaz de pensar no nível de jogo que você está nele, que é onde você se sente burro. Então, fique muito feliz por ter como acessar uma mesa dessa. Essa é a mesa certa. Essa é a mesa mais difícil de achar e mais difícil de sentar nela. Ela é pouco disponível. E é a mesa mais importante, já que eleva o seu nível de jogo. É a mesa onde você é o menor. Então a gente tem que achar essa mesa. E só para complementar, Thales, além desse perfil que você comentou, existe também, aí eu quero falar com você que está me ouvindo aí, existe um perfil também que é o seguinte: o cara até tem vontade de ir, mas aí ele escuta algum amigo, algum conhecido, que diz assim, isso não adianta pra nada, isso não serve pra nada, eu já fui em vários, não mudou nada na minha vida. E pra esses, eu vou usar uma palavra que aqui acho que todo mundo conhece, que é a lei da semeadura. Lá, quando a Bíblia fala da semeadura, tem uma palavra que ela fala o seguinte, que veio um cara semeando a semente, e aí jogou a semente no vento, e aí o outro jogou na pedra e jogou na terra fértil. O que jogou na pedra, o sol queimou, jogou a semente no meio das flores, os passarinhos comeu tudo, não é assim? E a caiu na terra, germinou. Ou seja, a semente é a mesma. O que importa é aonde o solo que está caindo. Se não está germinando em você, meu amigo, abre teu olho. Porque o problema não é a semente, não. Então prepara melhor o seu solo para pegar a semente e fazer ela germinar. Tá certo? E trazer uma reflexão também aqui, porque às vezes o cara se sente burro. E falando de comunicação, é porque o cara acha que em todos os lugares que ele vai, ele tem que falar. Ele tem que falar, ele tem que dominar sobre tudo, tem que expor opinião, e não. Todo bom comunicador, antes de qualquer coisa, é um ótimo ouvinte. Se você é o mais burro da mesa, agradeça a Deus. É a hora de ouvir. Apenas isso. E perguntar. Não tem que ficar falando sobre si a todo tempo. Não sabe, admita que não sabe e aprenda. E eu falo, demorei anos para poder compreender isso. Eu demorei muito tempo. É? Demorei demais, nossa. E a vida muda quando a gente muda esse comportamento. Perfeito. Porque isso que você falou é muito interessante, cara. Porque é muito confortável você saber, né? Sim. Você dominar um assunto, pra uma galera principalmente que não sabe às vezes. Você se sente muito confortável. É legal, mexe com o seu ego e tal. Só que quando você se dispõe a sentar numa mesa dessa e se sentir desconfortável, que é o seguinte, irmão. Pra nascer dói, pra crescer dói. Treinar dói, né? Se Pra quiser ter treinar, resultado, né? Treinar dói. Então, assim, esse desconforto que a gente sente ali, quando você se dispõe a sentir esse desconforto, porque muita gente, de fato, não quer se sentir desconfortável. Porque, na lógica, o nosso cérebro vai fazer isso, né? Você falou desse lance do cérebro primitivo e tal. Na lógica, ele quer economizar energia, ele não quer se sentir desconfortável. Total. Ele vai fugir disso, gasta muita energia aprender coisa nova. Sim. Pra mudar, e outra, esse lance, por exemplo, né? Tem a galera que fala assim, você fala uma coisa. Se eu falo uma coisa e você fala assim, cara, você tá errado. Por que muita gente vai chegar e vai falar sobre o evento, por exemplo? Não, isso aí não dá certo, tal. Se eu falar com ele, cara, mas e se eu te falar que eu conheci o Bruno lá e esse cara me mentorou e meu negócio melhorou e a gente aprendeu várias coisas e tal, eu faturei mais, ganhei mais dinheiro. Esse cara, muitas vezes ele vai querer dar 1 milhão. Mas você em 1 milhão. Não, eu te paguei pra falar isso. Isso aí é porque você é amigo dele.
Ele vai falar um monte de coisa. Mas o que acontece? É porque é mais difícil para ele. Porque se ele falar que eu estou certo, em falar que esse ambiente é bom, que esse ambiente é legal e que isso vai favorecer ele no futuro, no médio e longo prazo, ele vai ter que mudar. Vai ter que renunciar a muita coisa. Porque se eu falo que você tá certo e eu estou errado, se eu estou errado, eu tenho que mudar. Mudar dói, mudar é desconfortável, então muitas vezes a pessoa prefere bater naquela mesma tecla porque ela não quer mudar. Né? É uma proteção para ela. Então ela não vai querer mudar. Ela muitas vezes não vai nesse tipo de evento porque ela, cara, se eu for lá, eu vou ter que aprender coisa nova, vou ter que conectar com esses caras. Cara, você tem que ir para lá. E aí você tem que se sentir desconfortável, sair de lá meio sem jeito mesmo. E aí depois lá você vai em outro, você vai conectar com mais gente. Você vai ver que a galera que muitas vezes está nessa mesa que sabe mais, porque, como eu falei, quando eu sentei do lado do Bruno, que era um cara, que é um cara que sabe muito mais que eu, que tem muito mais conhecimento que eu, ele hora nenhuma me fez menor. Ele, pelo contrário, ele o tempo todo estava querendo engrandecer, trazendo conhecimento para mim, trocando ideia comigo e tal. Nesses eventos, todas as pessoas que eu tenho conversado, elas estão querendo engrandecer aquele que está aprendendo. Elas estão querendo trazer esse cara para cima. Então, quando a gente vai lá achando que lá a gente vai se sentir menor, irmão, você não vai se sentir menor. Você vai sair de lá maior, você pode ter certeza. Mas você vai sair desconfortável. Você vai sair com desejo de mudança. Você vai sair falando, caraca, mano, não dá pra ficar onde eu tô do lado desses caras, não. Eu tenho que melhorar pra acompanhar eles. Então, assim, essa oportunidade de estar nesse tipo de evento é a melhor que eu vejo. Foi a que me trouxe mais resultado. Só que muitas vezes o resultado que ele traz não é imediato. Porque muitas vezes ele traz mudança de mentalidade, traz reflexão, traz um monte de coisa que isso vai gerar, que é o lance da semente. Vai trazer um resultado depois, a colheita é depois. E eu vou fazer não é um joguinho aqui não, mas é o pensamento rápido. A gente falou tanto aqui de liderança, de comunicação, de vendas, a gente comentou um pouco também sobre, mas se vocês fossem, me incluo também, definir um empreendedor, um empresário de sucesso em uma palavra ou em uma qualidade, qual seria essa palavra? E eu vou começar e vocês não podem repetir. A minha palavra é, diante de tudo que a gente está conversando aqui, humildade. Ousadia. Coragem. Humildade, ousadia, coragem. É a tríade do sucesso para um empreendedor, para um empresário? Com certeza. Não tenha dúvida, Thales. Eu acho que é isso, cara. E é legal trazer isso porque a humildade para aprender, Sim. A ousadia para criar ideias às vezes mirabolantes para colocar em prática e a coragem para aplicar. Para colocar em prática. Isso aí. Eu penso que é isso, cara. Inclusive, quando a gente fala de um empreendedor que está começando, eu sempre falei isso com o Bruno. Quando o Bruno foi falar comigo, cara, vou desenvolver mais isso, vou trazer mais pessoas para serem mentoradas por mim e tudo mais. E aí eu falei, cara, eu queria muito que você conseguisse ajudar realmente a galera que está nesse processo. Porque tem um empresário lá em cima que é o cara que ele já sabe. Ele tá num outro jogo. Tem uma galera aqui que ela ainda não enxergou a necessidade dessa coragem, dessa humildade. Ele ainda não enxergou isso. Então, quando a gente traz esse cara para ir no C3, por exemplo, para chegar lá, conectar com essa galera e ver que ele precisa, porque querer você quer e fica por isso mesmo. Agora, quando o cara precisa, ele vai se colocar em movimento. O C3 ou qualquer outro tipo de evento disso para empreendedor, o cara precisa precisar. Porque se ele só querer, não funciona. O cara precisa, ele tem que entender que ele precisa. Porque eu quero faturar mais. Querer, mano, é mole. Agora você fica, cara, eu preciso faturar mais. Quando esse cara muda essa mentalidade pro preciso, ele vai dar um jeito de fazer. Vocês concordam que, eu gosto muito dessa reflexão, que não é o agora vai. Não, agora eu vou faturar mais, agora eu vou botar para quebrar. Não é o agora vai, é o agora chega. É quando o cara chega no limite, olha para a empresa e fala, cara, eu não sei mais o que fazer. Agora chega. Aí entra a necessidade. Aí o cara vai, filho. Aí vai. O cara tem que ir. Aí ele tem que ir. E trazendo, a gente falou do C3 do passado, da origem, de certa forma do presente também.
como vocês enxergam o futuro do C3? Porque tem um impacto na sociedade, tem um impacto na vida de cada um que está ali presente. E todo projeto que começa, para continuar, ele precisa ter uma referência de onde pode chegar. Como é que vocês enxergam o futuro do C3? Esse encontro de empreendedores que querem crescer pessoal e profissionalmente. O que você pensa, Bruno? Olha, eu realmente penso, Thales, que com a característica que tem hoje o projeto, de ser um projeto regional, né? Como o Nando criou ele tem um belo caminho para percorrer aí nos próximos meses ou anos, né? Fazendo aí um trabalho de formação e de despertar de consciência, né? Que um evento desse ele traz isso. Trazer a consciência, como o Nando bem colocou, você explicou aqui também, aquelas oportunidades, né? Aquelas dificuldades que a pessoa precisa desenvolver e trabalhar, né? E a gente vai alcançar muita gente com isso, regionalmente. Não tenho dúvida disso não, sabe? E eu acredito que a gente, inclusive, pode até se tornar aí uma referência a nível, quem sabe, estadual ou até nacional, né? Nessa mesma pegada. E, mais uma vez, né? Trazendo profissionais que não só conseguem transmitir valor para esses participantes, para esses integrantes do Grupo C3, de forma prática, eles consigam tirar valor desse evento, mas também que tem ali uma esteira, uma capacidade, uma esteira de produto, uma capacidade de atender demandas desses empreendedores, né, pós-evento mesmo, e ali ter um suporte de acompanhamento caso a pessoa entenda que está na hora dela jogar um jogo diferente e avançar para um próximo nível, né? Então essa aqui é a ideia do projeto. E a gente também revelar talentos aí que estão se desenvolvendo regionalmente e que tem muito a contribuir com a comunidade de empreendedores locais. Então eu gosto muito da pegada, o Nando foi muito feliz no evento, porque ele tem essa pegada muito voltada aí até uma questão social mesmo, né, de trazer o pequeno e o médio empresário para participar de um evento acessível, né? Uhum. E tirar muito valor dele, né? É uma grande oportunidade, sem dúvida. Quando eu criei o C3 e aí depois, quando eu propus para o Bruno me ajudar e trazer também mais clareza sobre exatamente isso que você está falando, sobre qual o caminho trilhado aqui para frente, que eu comecei o C3 assim, cara, eu preciso conectar essa galera, quero trazer conhecimento para essa galera, eu quero ajudar de alguma forma, é o meu propósito, conversei com você na época, falei, cara, quero conectar essa galera, quero trazer gente, quero trazer esse despertar para mais pessoas. Via isso como propósito, mas sem um direcionamento. E o Bruno, ele é um cara muito intencional. Ele falou, cara, você precisa dar mais direção, ser mais intencional. Aonde? Quem a gente pode atingir? Quem pode ser beneficiado por esse projeto também e tal. E aí, os primeiros, né, a gente fez para 25 pessoas, né, numa sala confortável para a galera, mas a gente entendeu já, por exemplo, que inclusive teve um convidado nosso que teve aí, que é um consultor de empresas também sensacional, o Val James, lá de BH, e na primeira vez que ele veio, ele chegou e falou, cara, tá pequeno. Ele chegou me chamando num canto e falou, o evento tá pequeno. E a gente entende que agora é hora de a gente dar um passinho para frente, trazer uma galera um pouco maior, e eu tenho uma filosofia de vida, e se tiver mais edições a gente pode falar depois dele, que é o mais um cadinho, que eu penso na melhoria contínua. Ninguém precisa do nada se transformar num puto empresário, num empreendedor de sucesso. É um caminho, né? Você faz, melhora. E a ideia do projeto é essa também. A gente vai caminhando, a gente tem um direcionamento, a gente quer atingir o máximo de pessoas que a gente conseguir, a gente quer promover essa mudança nesses empreendedores, trazer consciência, trazer conhecimento, ferramenta para a galera sair aplicando seus negócios, faturar mais, ganhar mais dinheiro, ter mais tempo, ter mais liberdade com a família. Mas tem um caminho a ser percorrido. E o primeiro passo a gente deu agora, que é fazer um pouco maior. Então, nessa edição vai ser um espaço um pouco maior. A gente quer atingir uma galera maior do que das últimas edições. Show de bola, show de bola. A gente tá há quase 2 horas aqui trocando uma ideia. Dá tempo de deixar uma mensagem final? Dá tempo? Dá, ué. Dá? Tem que Dá, dar. certeza. Tem que dar, né? Que é a essência, a conclusão. Para a gente fechar, Nando, especialista em vendas, começar com você. Primeiro, quero que você deixe um ensinamento sobre vendas e depois uma mensagem final para empreendedores e, Bruno, um ensinamento sobre liderança / comunicação e uma mensagem geral para empreendedores.
Começar pelo Nando. Sobre vendas, eu penso que a gente falou o tempo inteiro aqui sobre pessoas e vendas não é diferente. Eu penso que a gente tem que entender de gente para vender mais. Quanto mais você conhecer de gente, mais pessoas você vai tocar, mais pessoas você vai criar relacionamento. Quanto mais relacionamento você criar, mais chance de vender você tem. Então eu penso que um empreendedor que não só adquire conhecimento sobre vendas, mas mais que isso, ele adquire conhecimento sobre pessoas, sobre como elas funcionam, esse cara provavelmente vai vender mais, tem sido assim comigo. E a mensagem que eu deixo para eles é exatamente o mais um cadinho. Dá para a gente ser melhor todo dia, dá para a gente melhorar em todas as áreas da vida, não só como empreendedores, mas como pai, filho. Minha esposa está grávida, eu tenho uma filhinha de 2 anos e elas me inspiram muito a buscar essa melhoria contínua todos os dias, ser um melhor pai, um melhor profissional, um melhor amigo, um melhor empreendedor e um cara que traz impacto para a sociedade de alguma forma, que tem um propósito, não só fazer por grana e tudo mais. Esse é meu recado, dá para melhorar mais um cadinho todo dia. Muito bom. Show. Bom, pessoal, falando de empresa que vai ter sucesso, que vai sobreviver, por exemplo, a estatística de 5 anos, né, do Sebrae, que as empresas, 80% delas morrem, que vai ser perene e que vai trazer resultado. A primeira coisa que o empreendedor precisa fazer, vou usar de novo a analogia do Nando aqui, eu gostei muito dela, que é olhar o rótulo por fora, no caso da empresa, não da pessoa. Então é entender para onde essa empresa quer ir, o empreendedor precisa saber disso, qual que é o sonho, para onde esse negócio vai, seja em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, entender quais são as alavancas que vão levar esse negócio para esse patamar, entender ali dos números financeiros da empresa, como é que isso se organiza, né? Entendendo isso, você precisa comunicar essa visão para os seus colaboradores. É isso mesmo. Se você tem medo de abrir número para colaborador, montar um bom plano, esquece, a sua empresa não vai sair do lugar que está. Então a comunicação, ela envolve comunicar para onde eu estou indo, quais alavancas eu vou usar e qual a responsabilidade de cada um naquela engrenagem. Feito isso, bem feito, Thales, e super comunicando essa missão, essa visão do negócio, cara, a empresa é imparável, ninguém para ela. E para construir esses pilares, é só estudando, é só estando nos ambientes corretos, tendo ajuda para fazer isso, que você vai conseguir. Então, estamos aqui para juntos, né, Nando, proporcionar ambientes que facilitam a construção dessa visão, né, dessa direção, de uma aplicação de uma liderança que realmente vai trazer resultado, que vai colocar a empresa no rumo que ela merece estar, no rumo certo, que é o rumo que a pessoa deseja para o negócio dela, né? Eu vou tomar liberdade agora, já que você jogou a bola para nós. Eu quero que você fale para a galera aí qual que é a importância que você vê da comunicação, que é a sua especialidade, para o empreendedor, especificamente o pequeno empreendedor. E queria que você deixasse uma mensagem também para a galera da importância desse tipo de evento, não só ligado ao empreendedorismo, mas ligado ao desenvolvimento pessoal, que eu sei que você gosta. Sim. Qual que é a importância desses eventos e o que trouxe de mudança na sua vida? Bom, falando de comunicação, eu já há muito tempo trabalho com comunicação e antes, lá no início, eu me apegava muito a passar técnicas, a passar estratégias para falar bonito, para falar devagar, para falar rápido, aquela coisa toda, e funciona de fato. Só que uma das coisas que eu venho mais percebendo treinando tanta gente é que as pessoas procuram mais se sentirem confiantes. Elas querem confiança para quê? Para colocarem para fora aquilo que elas são. Então a comunicação, eu carrego uma frase que é a ponte que leva a nossa essência ao mundo. Qual é a sua essência, empreendedor? A sua essência ela pode ser revelada no produto que você vende, no serviço que você comercializa. Mas mais do que isso, a sua essência é revelada através do seu agir com seus funcionários, através da maneira como você se comunica com seus clientes. E às vezes não só você diretamente, mas a cultura que foi instalada dentro da sua empresa e como a sua empresa passa essa comunicação adiante. Porque comunicação tem tudo a ver com criar conexão. Ninguém aprende a comunicar à toa, mas para conseguir se conectar com diversas pessoas. A venda acontece, mas antes da venda tem que haver o quê? Conexão. E assim em todas as áreas da vida. Então, se a gente está falando de comunicação, de conexão, a gente está falando também de C3.
Porque é lá dentro de um evento como esse que você vai conseguir aprender, se desenvolver como pessoa e como profissional e se conectar às pessoas certas. Isso é fundamental. Obrigado. Nós que agradecemos. Foi muito bom essa conversa, viu? Foi bom. E bora pro C3, né? E bora pro C3. Bora pro C3. Bora pro Isso aí. C3. Boa. Primeiro episódio. Treinou direitinho, no final já dá uma lapada. Primeiro episódio concluído com sucesso. Muito conteúdo, muita coisa boa. Quem assistir com toda certeza vai absorver muito conhecimento. E claro, isso no digital. Quer aprender no presencial? Vai lá no C3. Até breve. É nóis.